Up está de volta com mais um episódio. E hoje estamos aqui pra falar do jogo... É pra falar do quê mesmo hoje? Eu tô com sono, Coelho, por favor. Gente... faça as vezes de dizer o que a gente vai falar hoje. Vamos falar hoje sobre um dos jogos mais importantes da indústria moderna de games. É basicamente isso, cara. Apesar de que, olha, originalmente, o console que ele saiu, o GameCube, né, depois o PlayStation 2, já se tornaram retrô. Vocês estão ligados, né? O pessoal já considera como retrô. Então é um remake de um retro game que influenciou muito essa indústria. Não é possível. É disso que vamos falar hoje. Tá certo isso? É, tá certo a resposta. meu amigo. Certo. Caramba. Viu? GG falou, tá falado. Eu diria que não só é um jogo que influenciou a indústria toda, mas na verdade ela revolucionou, né? Porque tudo que veio depois desse jogo foi diretamente influenciado por ele. O maior de todos, o magnífico, o incrível. GameCube? Resident Evil 4. Pô, eu achei que todo mundo fosse falar junto. GG, é incrível, porque assim, tantas coisas boas, como o lance do Over the Shoulders, a própria franquia que foi revolucionada depois do Resident Evil 4, quanto as coisas que eu achava que eram boas no lançamento original, e depois todo mundo começou a achar ruim porque todos os jogos começaram a usar, que são os Quick Time Events, que foram muito popularizados no Resident Evil 4. Sim. E aí depois a galera tava tipo, não aguento mais Quick Time Events, chega, né? Mas eu adorava. Pô, a luta contra o Krauser ali com Quick Time Events no Resident Evil 4 original era, pelo amor de Deus, era muito top, cara. Era muito legal. Era legal, né? Mas era uma outra época e, inclusive, no remake, já adiantando um pouco, eu dei graças a Deus que eles tiraram 95% dos Quick Time Events. Eles aprenderam com os erros. Aprenderam, e a gente tá numa época diferente também, né? Não tem por que você fazer 100% igual, e eu acho que é justamente nisso que o jogo se exalta tanto, né? Ele ficou fantástico como remake e como jogo também. É isso aí. Acho que a gente vai entrar nesses detalhes, né? Vamos falar aqui ao longo desse programa sobre o que acerta, o que erra, o que ficou legal, e falar um pouquinho também sobre esse contexto, né? Que a GG e o Coelho deram um pouco agora. Mas, primeiramente, quero agradecer muito a presença da GG por estar aqui com a gente mais uma vez. Poxa, muito obrigado por topar participar. A gente tá às 10 horas da manhã gravando aqui. Inclusive, notícias bombásticas acontecendo no Twitter em paralelo aqui a essa gravação. Então, hoje tá sendo um dia maluco, mas muito obrigado por topar gravar com a gente. Deixa sua rede, deixa tudo seu aí. E, pô, a casa é sua, GG. A gente nem apresenta mais, né? A gente já começou, já vai falando, não sei o quê. Muito obrigada pelo convite novamente. Sempre um prazer estar por aqui, junto com vocês. Pra quem quiser conhecer mais o meu trabalho, me acompanhar nas redes sociais, eu estou geralmente nas redes com @ggpinheiro, J-E Pinheiro. Então vocês podem me seguir lá no Twitter, no Instagram e TikTok, que são basicamente as 3 redes que eu uso hoje. Eu tô tentando fazer um detox, então, tipo, às vezes eu sumo, mas tá sendo ótimo. Se você quiser seguir ainda assim, né, segue lá. E eu faço também lives na Twitch, que também é @ggpinheiro lá, o meu perfil. Eu faço geralmente aos sábados de manhã. E nessa época que a gente tá gravando aqui, eu estou chegando nos finalmente do Star Wars Jedi Fallen Order. Tá sendo bem legal, a primeira vez que eu jogo, inclusive, tô gostando. E de trabalho, assim, vocês me encontram em alguns lugares. Olha só. Eu escrevo no Techmasters, que é techmasters.com.br. Não é CH, tá? É só C. TECMASTERS. No dia a dia eu faço textos, faço reviews, tudo mais. Às vezes eu também gravo alguns vídeos pra Intel Brasil, então se vocês entrarem lá no canal do YouTube da Intel Brasil, vocês vão me ver em alguns vídeos. E atualmente também estou fazendo podcasts com o Overloader, né? Vocês me encontram lá no Mothership, semanalmente falando do que eu estou jogando junto com o Heitor de Paula e o Caio Teixeira. Maravilhoso. Inclusive, a GG participou com a gente aqui de vários episódios, e o mais recente foi o maravilhoso episódio sobre o Bayonetta 3, que foi incrível, que a gente participou junto, né, GG? Inclusive, eu terminei esses dias o Bayonetta Origins e eu amei. Ai, sim! Nossa. Eu amei, eu estou Bayonetinha. apaixonada por esse jogo, simplesmente. Muito surpreendente esse jogo, cara. Sim. Então fica aí a deixa caso vocês queiram falar de Bayonetta Origins. Pô, a gente vai trazer o Bayonetta aqui na nossa programação em algum momento. Assim, em algum momento a gente vai trazer, mas é que tá corrido, mas a gente vai trazer, né? O Coelho jogou todo já esse jogo. Não sei se jogou todo, na verdade. Ou tá jogando, não sei. É, sim, tá jogando. Muito surpreendente. Maravilhoso. Então vamos falar de Resident Evil, mas primeiro eu quero saber como é que tá o Cardoso. Tá tudo bem, Cardoso? E aí? O Chico tá quietinho aí no canto? Porra, tirando tudo, tá tudo bem. Tá tudo certo. Porra, rolou um Resident Evil aí essa noite no Cardoso, explodiu tudo, o bagulho acordou desesperado, cachorro latindo, até o gato latiu. Cara, a Capcom fez uma ação aqui na minha rua, que é o seguinte, ontem começou a chover pra caceta de tarde, e aí explodiu um transformador na rua. Caralho! Queimou meu computador, eu fiquei sem energia até há pouco tempo atrás, tipo assim, a energia voltou 9 horas da manhã, 9h30, tanto que eu tinha mandado mensagem falando que eu não ia participar. E aí do nada voltou, e pra completar o pacote, o meu computador queimou. Olha que maravilha. Caralho. Estou
aqui Que usando o merda. computador emprestado. Que beleza. É isso. Muito obrigado, Capcom, por essa ação maravilhosa. Assim, Coitado, ainda sobrou pro Cadu lá. Muito obrigado, Cadu. Pô, valeu, Cadu, tamo junto, meu querido. Eu me senti realmente em Resident Evil quando eu cheguei em casa 10h30 da noite, tava tudo escuro. Tô brincando, gente. Pô, isso é imersão, né, cara? A imersão Porra. da vida real aí. Pra que PSVR 2 se eu posso ter isso realmente aqui na minha casa? Pô, fala sério. A Enel tá realmente muito alinhada aí com a Capcom, né? Exatamente. Mas, gente, pelo amor de Deus, é brincadeira, tá? A Capcom não fez nada, parem com isso. Pelo amor de Deus, ó, ainda bem que você explicou, Cardoso, a gente não tinha entendido. Não, mas é porque o público, de vez em quando, é meio maluco, né? Então é bom a gente explicar. Vamos nessa então? Bora. Então, Zabuzeta, puxa o tururu. Era pra ser tipo aquela musiquinha de menu, tá ligado? Mas eu acho que eu falhei, né? Falhou miseravelmente. Então puxa o tururu aí, então, Zabuzeta. Qualquer tururu, menos esse aí que eu fiz agora. Pode ser aquele lá, da máquina de escrever do save. quando você falou tururu, eu imaginei que era o da música triste do Naruto. Tururu. Coitado, na verdade. Pode ser pro Cardoso aí, não pode puxar aí pro Cardoso o tururu. Em homenagem à fonte do computador do Cardoso. Press F to pay respect. O retorno de um clássico, amigos. Resident Evil 4, cara. Eu sou completamente apaixonado por esse jogo e eu acho que muitos de nós aqui também somos, né? Porque ele é um jogo especial, cara. Ele foi lançado em uma época que ele foi muito chocante, porque ele era parte dos Capcom 5, que era uma parceria que a Nintendo tinha feito com a Capcom na época pra conseguir apoio third party de jogos que não são tão conhecidos assim, tipo, do público da Nintendo na época, principalmente naquela época, né? E aí Resident Evil 4 era tipo, caramba, um jogo violento desse, junto com a Nintendo, exclusivo do GameCube. O Shinji Mikami chegou a falar que ele ia arrancar a cabeça dele fora, cortar a cabeça dele se o Resident Evil 4 saísse do GameCube. E aí, no fim das contas, ele que tá lá com a cabeça dele toda inteira, e o Resident Evil 4 saiu até pra Zibo, né? O que virou um meme incrível. E esse jogo é lendário, ele saiu pra todas as plataformas. E agora o remake tá vindo aí a atingir de volta essa galera que ficou na expectativa. Talvez esse tenha sido o remake mais esperado da série Resident Evil, né, GG? O que você acha? Eu não sei se ele é o mais esperado. Pelo menos na minha bolha de redes sociais, assim, eu sigo algumas pessoas que também acompanham Resident Evil há muitos anos, né? E, inclusive, eu conheci em fóruns de Resident Evil e tudo mais. E eu lembro que algumas reações foram meio, tipo, pô, mas será que precisa, sabe? E aí, no fim, tipo, eu acho que essa percepção meio que mudou pra todo mundo, pelo menos foi o que eu senti, quando a Capcom mostrou o primeiro trailer do remake, né? Que aí a gente viu que, cara, realmente precisava, olha isso como tá lindo, né? Eu queria só voltar uma coisa, porque a questão dos Capcom 5 é uma história muito tenebrosa. Sim, e teve um que nem foi lançado. Exato, teve um que eles nem conseguiram concluir, mas o desenvolvimento do Resident Evil 4 original, ele foi muito conturbado, né? Ele passou, tipo, entre 6 e 7 anos sendo desenvolvidos, e ele teve aí pelo menos uns 3 protótipos que, né, a Capcom jogou fora, ou transformou em outra franquia, né? Vide o Devil May Cry. Devil May Cry surgiu de um protótipo descartado do Resident Evil 4, e o Haunting Ground também, né? O Haunting Ground, que é aquele que você controla a menina e o cachorro. Que Deus o tenha. Mas ele tá vivo, eu acho. Mas enfim, esse jogo também teve um roteiro que foi descartado de um dos protótipos do Resident Evil 4 e acabou virando Haunting Ground. É porque assim, o desenvolvimento do Resident Evil 4 original, ele tem muita coisa que, tipo, a gente tava numa época ainda que a internet tava começando a bombar, né? As pessoas estavam, pelo menos aqui no Brasil, né? As pessoas estavam começando a ter internet. Então tem muito material que a gente não tem acesso, mas se você pesquisar bem em vídeos, em fóruns, scans de revistas antigas, você acha umas histórias muito boas, tipo a do Mikami falando que, ó, esse jogo, o Resident Evil 4, originalmente ele ia ser de PlayStation 2. Só que o Mikami, ele queria fazer um negócio diferente, né? Tipo, as pessoas na Capcom estavam meio cansadas já da fórmula clássica e as vendas do remake do primeiro Resident Evil no GameCube não foram boas, né? Então, tipo, eles concluíram que tá, a gente precisa reformular tudo, as pessoas não querem mais só terror, vamos fazer uma coisa mais de ação, mais estilosa, né? E tudo mais. E aí a gente aproveita e reformula tudo, sabe? E aí ele queria muito um hardware na época que conseguisse suportar as ideias que ele tinha. E as ideias eram muito ambiciosas. Tipo, eram muito, muito ambiciosas. Tinha um protótipo do Resident Evil 4, eles queriam, tipo, fazer com que o Leon tivesse alucinações, mas não era pro jogador saber quando essas alucinações iam acontecer. Tipo um Eternal Darkness, assim? Tipo Eternal Darkness, exatamente. Só que aí eles precisariam fazer, tipo, 2
dois tipos de cenários diferentes e não tinha hardware que aguentasse carregar, na época, né, pelo menos, que aguentasse carregar esses dois cenários ao mesmo tempo pra ficar intercalando um com o outro. E aí, enfim, várias ideias que eles já acabaram descartando e tudo mais. Era pra sair pro PlayStation 2, aí, se eu não me engano, não sei se foi o Mikami ou se foi algum representante da Capcom que foi conversar com a galera do Xbox, porque na época eles iam lançar o primeiro Xbox. A reunião foi um desastre, então eles não conseguiram, mas foi um desastre no sentido de falta de comunicação mesmo, sabe? Acho que os dois lados não conseguiram expressar muito bem na época o que eles queriam, e aí veio a Nintendo e falou, olha, se vocês fizerem 5 jogos exclusivos pra gente, aí nasceu o famigerado Capcom 5, né? Depois de muito tempo ainda, a gente teve o Resident Evil 4 do jeito que a gente conhece, né? O original, mas ainda assim, esse último protótipo, que acabou virando o jogo final, ele foi feito meio que nas pressas também, porque, tipo, depois de passar já tantos anos em desenvolvimento, eu não lembro o ano que eles começaram a fazer esse último protótipo, eu acho que foi final de 2002, começo de 2003, alguma coisa assim. Então eles tinham muito pouco tempo pra finalizar. E aí, né, obviamente eles aproveitaram o hardware do GameCube, né, e isso ajudou bastante eles a alcançar mais ou menos o que eles queriam na época, mas... Cara, tinha muito pouco tempo, eles tinham que lançar logo. Tanto que esse jogo era pra ter saído em 2004, só que ele só saiu em 2005, né? GG, você acha que tudo isso que foi feito em torno pro jogo ser tão diferente, etc., será que eles imaginavam que ia causar o impacto que causou na indústria, assim? Não imaginavam, né? Acho que não, viu? Eles só queriam fazer um negócio diferente e bem feito. Uhum. E aí tem uma coisa até que a gente pode... Que é o meu ponto nisso tudo, nesse senta que lá vem história todo, é que o Mikami, ele fez o roteiro, ele contou isso em alguma entrevista, não lembro pra onde, não lembro se foi IGN ou GameSpot. Mas ele contou que ele fez o roteiro do Resident Evil 4 original em 3 fucking semanas. Por isso que ele é tão galhofa no original, e aqui no remake a gente tem uma reformulação desse roteiro que ficou pra mim impecável, sabe? Que loucura. Vou te falar que uma coisa que eu gosto muito do Resident Evil 4 é justamente a galhofa dele. Porque assim, o remake, ele de fato tem um tom que se leva um pouco mais a sério. Sim. Mas eles não abandonaram completamente o lance do galhofa, que eu fiquei muito aliviado com isso. A hora que iniciou o jogo, que tava aqueles policiais lá, aqueles gráficos super realistas e tal, eu falei, ai, não, por favor, tipo, vai ser muito realistão. Ai, meu Resident Evil. Ai, meu Resident Evil, eu gosto do bagulho arcadezão, sabe? Eu já tinha visto os vídeos, parecia que a movimentação tava um pouco mais realista, um pouco mais, porque o Resident Evil 4 é super arcade a movimentação, né? Uhum. Em especial de Wii. Aí, cara, eu comecei tipo, logo na primeira cena, eu falei, não, tá tudo bem, porque eles filmam o carro de cima, e aí dá pra ver que o carro tá, tipo, andando numa velocidade que não parece real. Daí eu falei, beleza, eles estão misturando esse visual aí, mas eles mantiveram aquela coisa meio fantasy também que eu gosto do Resident Evil 4, então tá safe. E aí ao longo do jogo eu acho que eles acertaram muito bem nesse equilíbrio. Mas, Dan, conta pra gente do que se trata o Resident Evil 4 aí, caso o povo não saiba ainda. Pô, pelo amor de Deus, né? Mas eu só quero fazer um comentário aqui em cima do que você acabou de comentar antes de falar sobre o jogo em si. Você falou que você ficou com receio, né, do jogo abandonar, sei lá, alguma parte da sua essência, né? Vamos dizer assim. Cara, eu joguei a demo, né, dele antes de jogar o jogo. Eu não tinha jogado. E quando eu joguei a demo, mano, acho que a gente vai falar um pouco disso mais pra frente, mas eu fiquei com muito medo do jogo me dar muito medo. Jogo de medo? Eu não gosto de jogo de medo, tá? Eu não gosto de jogo de terror, não gosto, eu não consigo, eu não tanco. Eu amo Resident Evil 4. O Resident Evil 4 foi a grande porta de entrada pra eu passar a gostar de Resident Evil, sabe? Tipo, eu tinha muito medo dos antigos, eu joguei os antigos, mas sempre naquele esquema de revezando o controle, sabe? Com um amigo, tipo, não, essa parte aqui me dá muito medo, socorro. E quando eu comecei a jogar o remake ali, cara, é muito sombrio. O jogo tá bem mais sombrio, assim, em termos de atmosfera, em termos de clima, sabe? Tá, isso tá Depois mesmo. Jogando, acho que você acostuma um pouco, assim, você vai ver que não é tanto assim, sabe? Mas no início eu fiquei com muito receio, assim, disso, sabe? O início, ele parece um pouco até Resident Evil 7, né? Parece. Ele parece, pô, o Resident Evil 7 no início, o jeito que eles constroem aquela florestinha ali. Parece. É a verdade. casa, as comidas largadas em cima da mesa. Não tinha nem pensado sobre isso e é verdade, né? E a cabana, né? A primeira casa, né? Que você entra lá, é muito sombria. E é curioso porque o 7 se inspirou no 4 original, né? Então a gente tem um ciclo se completando aqui. É verdade. É verdade. E o Village também se inspira bastante no 4 original, né? Sim. Eu achei mais parecido com o Village do que com o 7 até. Me remete vários elementos do próprio Resident Evil Village do que o 7. É que eu digo mais pela questão do Leon chegar numa vila, né? Que ele não conhece nada ali, aí tá acontecendo alguma coisa muito estranha, né? E ele também tá em busca de alguém que também quer encontrar uma pessoa que nem o Leon quer no original e tudo mais. Então, nesses pequenos detalhes, assim, você vê que tem uma inspiração. Então, eu acho muito legal esse ciclo se fechando agora que o remake do 4 também pegou coisas, assets e essa ambientação também do 7. Gente, sabe outra coisa engraçada? O Dan começou a
falar, eu me lembrei que, tipo assim, eu tô aqui falando, eu tava com medo deles estarem com movimentação realista, deixar de ser arcade, né, o jogo pegar muito nessa parte, né, de ser mais sério, aí corta pro Leon e pro Luis numa batalha no minecart do Donkey Kong, tá? Eu amo muito essa parte, ficou muito boa. Tipo assim, zero preocupações, tá tudo bem, tá tudo certo. Eu ainda não sei por que as pessoas não fizeram isso ainda, de pegar esse vídeo deles no carrinho das minas e colocar a música do Donkey Kong de fundo. Pode crer. Aposto que deve ter alguma na internet. Deve ter em Reddit da vida. Ah, né? Com certeza. Se não tem, após ouvir esse episódio aqui, alguém vai fazer, então vamos aguardar. Vamos falar um pouquinho só sobre a trama, só pra gente dar um contexto, né? A gente explicou um pouco de como foi esse desenvolvimento, né? De como veio o Resident Evil 4 ao mundo lá atrás, mas a trama agora, ela é basicamente a mesma do original, com algumas mudanças, né? A gente tem aí algumas mudanças de história, que eu acho que a gente pode guardar algumas delas pra comentar mais pra frente, num momento de spoiler, mas acho que tem uma que é importante, que tem logo no início, porque o que acontece, né? O Leon, ele é meio que convocado pra uma missão especial de resgatar a Ashley, né, cara? Que é a filha do presidente e tudo mais. E aí, tem a primeira mudança na história, eu acho que eu percebi, pelo menos, e talvez a minha memória esteja falhando, e aí a GG, nossa enciclopédia do Resident Evil humana, por favor me corrija se eu estiver enganado, mas eu não me recordo no original, porque no remake dá a impressão de que ele foi obrigado a entrar nesse programa do governo de treinamento e não sei o que lá. Eles dão mais detalhes, no original eles não falam isso não, ele só chega lá na vila. No original ele meio que divaga, assim, né, que merda. Sim, né? Ele não entra em muitos detalhes, mas assim, é uma abordagem que eles meio que só começaram a fazer, do Leon ser coagido, né, a entrar nesse programa e virar um agente especial. Esse subplot do Leon é algo que eles começam a abordar no Dark Side Chronicles, né, que é aquele do Wii. Uhum. E aí você vê que, tipo, não, ó, ele foi coagido, né, senão o governo ia fazer mal pra Sherry, né, porque no final do Resident Evil 2, a Claire vai embora e a menina fica com o Leon, né, e eles são resgatados pelos militares e, enfim, ele é coagido a aceitar o emprego, porque senão eles iam machucar a menina. Essa parte eles meio que omitiram no remake do 4, eles machucarem a menina, mas ainda assim ficou a parte do, ele foi obrigado. E eu achei muito legal eles trazerem isso de um outro jogo, né, que foi lançado antes e já fazerem esse retcon, né? Não é bem retcon, mas é pegar um detalhe de um jogo que saiu depois do 4 original e encaixar aqui. Então eu diria até, assim, na minha concepção, o remake do Resident Evil 4, ele não muda a história, eu acho que ele expande e ele conecta muita coisa que veio depois do original, sabe? E pra mim isso ficou magnífico, assim, eu amei. Tem uma referência, inclusive, tipo, tem uma abertura, né, que não tinha no original, que é uma cena de um ritual, né, e tudo mais, e ali você já vê um símbolo que você só vê no Resident Evil Village, por exemplo, sabe? Uhum. E aí eu fico, caralho, velho, até isso eles trouxeram, sabe? Ficou muito bem encaixado também. Uhum, é verdade. Enfim, a história é essa, né? O Leon, ele é convocado pra essa missão especial, né, de resgatar a filha do presidente, e ele vai parar nesse lugar onde tem acontecimentos esquisitos, uma espécie de uma seita, aos poucos você vai investigando e as coisas vão acontecendo, e todo esse enredo, eu tenho uma sensação de que falando agora, eu acho meio batido, sabe? Tipo, o cara vai lá, né, resgatar a menina, e aí chega lá e, nossa, o que está acontecendo aqui? Mas na época foi tudo muito interessante, Mas né? eu vou te falar, esse plot todo dele chegar numa vila e, sei lá, tá procurando por alguém, é algo que foi usado muito em filmes de folk horror, né? É verdade. Que é uma coisa também que depois foi inspirar, inclusive, o Village lá na frente, né? Dele chegar nessa vila e, de repente, tá acontecendo um negócio muito bizarro, e aí depois você descobre que é um culto. Midsommar. É que eu não vi Midsommar, mas eu sei que aquele The Wicked Man, alguma coisa assim, é exatamente esse plot. É verdade. E aí a gente deu todo esse contexto do desenvolvimento, explicamos um pouco a história, e aí ele sai, impacta muito a indústria, se torna um jogo super importante, que é até hoje citado aí em tudo quanto é lugar, né? Pô, Resident Evil 4 correu pra The Last of Us voar, mas como que a gente traz um jogo desse de volta, assim? Tipo, tem um peso, né? É claro que a Capcom acertou no Resident Evil 2 pra caramba no remake, né? E aí veio o 3, que as pessoas ficaram meio, tem algum problema aqui? E aí veio o 4, que eu acho que tinha essa expectativa, porque acho que quando um jogo revoluciona muito e influencia muito, né, você trazer ele de volta é sempre muito difícil. Houve essa mesma discussão com o remake do Final Fantasy VII, por exemplo, né? E aí, GG, como você acha, assim? A recepção das pessoas, ela já vem com muita expectativa, né, em torno disso. Sim, eu acho que tava bem dividido, na verdade, né? Como eu comentei antes, na minha bolha, quando tiveram aqueles vazamentos
desenvolvimentos, né, que as pessoas descobriram que a Capcom realmente estava trabalhando no remake do Resident Evil 4 e tudo mais, eu sinto que houve um ar de tipo, tá, mas eu acho que não precisa, sabe? Eu senti isso das pessoas da minha bolha, pelo menos. E aí, depois que o primeiro trailer foi exibido de fato, né, naquele evento, acho que foi no State of Play, né? Foi no State of Play a primeira revelação oficial. Eu acho que a percepção das pessoas mudaram e elas estavam mais abertas a isso. Só que ainda existia o receio por conta do Resident Evil 3, né? O remake do Resident Evil 3 que saiu em 2020, ele é um bom jogo. Ele é muito bom de jogar, porque ele é um bom jogo, mas ele é um péssimo remake do Resident Evil 3 original. Porque eles pegaram uma equipe terceirizada, né, pra fazer muito do desenvolvimento, não foram só eles que fizeram, a Capcom também auxiliou, mas essa outra equipe terceirizada, né, que eles contrataram por fora, fez a maior parte do trabalho, inclusive reutilizando assets do remake do Resident Evil 2, né, tudo mais, tal. E aí, eles cortaram muito conteúdo do original nesse remake, então parece um negócio totalmente diferente, sabe? Ele não parece de fato um remake, mas ele continua sendo um bom jogo, ele é um ótimo jogo de ação. E aí as pessoas estavam com esse receio, né? Pô, será que o time principal da Capcom tá cuidando? Será que eles contrataram de novo alguma equipe terceirizada de fora pra fazer de novo? Será que eles vão cometer esse erro de novo? E, felizmente, não. Eu acho que quando começaram a sair as prévias, né, que a Capcom foi convidando alguns veículos de imprensa internacionais pra fazer prévias e tudo mais, eu acho que as pessoas começaram a ver que não, ó, isso aqui tá muito fiel. Eles aprenderam a lição com o remake do Resident Evil 3 e eles não só fizeram de uma forma muito fiel, mas eles realmente conseguiram reimaginar. Tanto que o remake do 2, do 3 e do 4, eles não chamam remakes, né? É só Resident Evil 2, Resident Evil 3, Resident Evil 4. Não tem, tipo, um remake acompanhando junto pra você saber que é outro jogo, né? E é uma coisa que eu particularmente gosto, e na época do remake do 2, a Capcom usava muito a palavra reimaginação. Ah, é uma reimaginação, a gente tá reimaginando as coisas. Eles nem usavam a palavra remake, né? Eles usavam só a palavra reimaginação. E aqui eu sinto, no remake do 4, que de fato é uma reimaginação. Porque o 2, ele faz coisas diferentes, ele tenta mudar muita coisa ali, tanto que o lado B do jogo ficou meio jogado, né? Não tem muita conexão, não tem aquele negócio forte de realmente ser um cenário, né? A parte que você joga em paralelo com o outro e tudo mais. Eles tiraram um pouco disso e ficou meio bagunçado. Mas aqui no 4, eu acho que a coisa tá muito mais coerente, sabe? O ritmo tá muito mais cadenciado. Ele tá cadenciado no sentido de, pô, o clima tá idêntico. Aliás, a ambientação, a atmosfera tá muito melhor, até porque, né, porra, desde 2005 passaram o quê? Quantos anos, gente? Eu sou ruim de matemática. Eu vou fazer essa conta não. 18. Enfim, passaram muitos anos, é outra coisa completamente diferente. A gente avançou muito tecnologicamente e a Capcom desenvolveu um fucking motor gráfico próprio, né? Que é a RE Engine, que é fenomenal. É verdade. É muito bom, sabe? E aí você tem essa atmosfera que tá muito melhor graficamente falando. Ao mesmo tempo, ela traz essa sensação de que não, ó, eu tô sentindo que eu realmente tô naquela vila clássica que eu joguei no jogo original. E ao mesmo tempo, ele implementa muitas coisas de jogos que foram lançados depois do Resident Evil 5 original, no lore, né, e tudo mais. Eles ampliam muito, expandem muito a mitologia e fazem uma coisa que pra mim eu achei louvável. Eu vou até copiar a Moni do Resident Evil Database, que ela fala que ela é a Maria Lorinha, e eu também sou a Maria Lorinha. Eu amo muito a lore de Resident Evil. E eles fizeram uma coisa aqui que é encaixar de fato o Resident Evil 4 no cânone da série. Porque se você pega na timeline original, o 4 era muito separado de tudo. Ele poderia ser facilmente um spin-off, se você quisesse. Só o cenário da Ada, que só foi lançado na versão de PlayStation 2, que conecta de fato, né, tudo. Mas aí só veio quase um ano depois, né, que a versão de PlayStation 2 saiu quase um ano depois da de GameCube. E aí você tem só esse cenário extra que faz essa conexão, porque o jogo base em si não tem muita conexão com os Resident Evil de antes. E aí aqui no remake do 4 eles conseguiram. Não, olha, de fato, a gente conseguiu colocar mais coisas aqui que fazem uma conexão mais direta com os jogos anteriores. Tanto que aqui eu acho que a proposta é muito mostrar, não é só o Leon numa nova fase da vida dele resgatando a filha do presidente. Aqui ele tá vendo que por mais que a Umbrella, a corporação Umbrella não exista mais, o legado dela ficou e tem muita gente que ainda quer usar o que sobrou, né, os remanescentes da Umbrella estão espalhados pelo mundo, né, tanto que eles ampliam o papel do Luiz com algo do tipo, e eles fazem esse jogo se encaixar perfeitamente no lore a partir do remake. Eu achei sensacional isso. E é legal que agora, tendo os remakes e tudo mais, as pessoas podem pegar uma experiência mais contemporânea e agora ter um mergulho
mergulho maior na história, né? Em tudo que se conecta. Sim. Acho que faz sentido e é um terreno que possibilitou isso agora, né? Melhores condições possíveis, eu acho, agora, para encaixar essas coisas que eram meio que um espaço vazio, né? Sim. Antes. Ele respeita muito o clássico e eu acho que ele expande muita coisa e ficou muito melhor, sabe? Ele é, pra mim, a experiência definitiva de Resident Evil 4, assim. Se você quer jogar Resident Evil 4 pela primeira vez e ver o que ele tem de tão bom, assim, pô, vai no remake, depois você pode jogar o original. Ele ainda é jogável, sabe? Pô, o original é muito bom ainda. Muito bom ainda. Muito bom. Só que aí ele tem, né, essa questão do, o clima é diferente, né? Tem muita galhofa e tudo mais, e o remake é mais sério. Ainda tem umas piadinhas aqui e ali? Tem, mas ele é bem mais sério, né? Ele tem toda uma pegada de reimaginar as coisas. Eu achei ele muito foda. Eu sou muito apegado ao original. Eu ainda fico um pouco mixed feelings de concordar com essa frase. Mas eu acho que para as pessoas que não têm essa carga nostálgica que eu tenho com o jogo, eu acho que é a melhor recomendação mesmo. É ir direto no remake. Eu quero perguntar pro Cardoso, porque o Cardoso não jogou o original, né, Cardoso? É justamente o que a GG falou agora, né? Se você não jogou, não sei o que, vai no remake, não sei o que. É o seu caso, né? Você não jogou e você tá tendo o primeiro contato agora, né? Exatamente, eu não tive a oportunidade de jogar o remake. Na verdade, eu comprei ele em 5 plataformas diferentes, não joguei ele em nenhuma delas. Cara, quando eu soube que ia sair o remake, eu falei, vou esperar o remake sair, vou jogar o remake e tal. E tá sendo curioso ouvir vocês falando sobre o original, porque eu não tenho esse apego emocional, porque eu nunca joguei o jogo, né? Nunca joguei o jogo original. Minha avaliação vai muito do que eu joguei desse remake mesmo, e eu acho que ela é um pouco mais fria do que a de vocês até, assim, porque apesar de eu gostar muito de Resident Evil, esse 4 pra mim foi muito diferente, assim. Eu tenho mixed feelings com o próprio Resident Evil 4 Remake. Olha, isso é muito interessante, porque a gente tem esse apego emocional também com o original, e também tem toda essa questão de que na época, pra gente foi um salto muito grande, né, graficamente falando, tem toda a questão das mecânicas, do gameplay por si só, que, como a gente já comentou, revolucionou a indústria inteira. Ele só apenas inspirou jogos que, como a gente conhece aí hoje tão bem, que é Gears of War, o próprio God of War de 2018, o próprio The Last of Us, o BioShock, enfim, ele inspirou todos esses, sabe? BioShock é a primeira pessoa? Sim, mas o criador, ele fala que ele é inspirado diretamente por Resident Evil 4. É, o level design, né? Exato. É semelhante. Então, e aí, tipo, ele influenciou basicamente a indústria inteira depois que ele saiu em 2005. E a gente tem que lembrar que naquela época teve todo esse salto tecnológico pro 5 e toda essa mudança que ele trouxe, e a gente pegou isso, sabe? A gente assistiu isso acontecer enquanto tava desenrolando, sabe? Enquanto o jogo veio ao mundo e as pessoas começaram a jogar ele cada vez mais, e depois alcançou uma base ainda maior de jogadores quando ele foi pro PlayStation 2. Então a gente viu isso acontecer. Hoje que a gente já tem uma indústria, né, tecnológica de desenvolvimento e tudo mais, a gente já tem algo mais estabelecido, com gráficos ultra realistas, com motores gráficos fudidos de bons, assim, sabe? Tem a Unreal Engine 5, a gente tem a RE Engine da Capcom, a gente já tem muita coisa assim que, já deu um salto muito maior do que naquela época. Então a gente já tá num cenário estabelecido, né? Não tem muito mais do que o Resident Evil 4 revolucionar da maneira que ele revolucionou lá atrás. Sabe o que eu acho? A gente comentou uma coisa parecida com isso no episódio do Metroid que a gente fez há um tempinho atrás, né? Que, inclusive, esse aqui é o nosso segundo Up Revisa, né? A gente não falou lá no início, mas estamos aqui no nosso segundo Up Revisa. O primeiro foi sobre Metroid Prime Remastered. E a gente comentou que, tipo assim, o Metroid Prime Remastered, ele é basicamente o mesmo jogo, né? Ele tem ali umas melhorias e tal, as coisas mais de qualidade de vida do que realmente mudar, diferente do remake do Resident Evil que a gente tá falando agora, né? Que ele realmente, como a GG bem falou lá atrás, ele reimagina e ele modifica bastante coisas. Eu acho que, pra pessoa que não jogou, quando você pega e joga o original, você tem aquela sensação de certa forma, entender um pouco a história, sabe? Você consegue sentir melhor isso jogando o original. Quando você joga o remake, sem ter o contexto, sem ter jogado o original pra comparar, você avalia puramente aquela experiência, né? Que eu acho que é o que aconteceu com o Cardoso. Eu jogando o Metroid, eu não tinha jogado o Metroid Prime original, né? Joguei assim, mas nunca zerei e tal. E agora que eu realmente tive a experiência completa, eu tive essa sensação de, tipo, caramba, tem tanta coisa que saiu depois disso, que foi influenciado por isso aqui. E aí eu vi alguma coisa, assim, alguma ideia, alguma mecânica, algum comando, alguma coisa, eu falava, caramba, quantas vezes eu não vi isso daqui em outros jogos, sabe? Mas por quê? No caso do Remastered, ele é basicamente o mesmo jogo, então eu consegui ter esse sentimento. No caso do Resident Evil, não. É um jogo contemporâneo, completamente, sabe? O remake, assim, tipo, ele não deve a nada aos jogos de hoje em dia, assim, enquanto se você pegar o original, você vai ter mais essa sensação, né, de nossa. Com certeza. Mas sabe que eu tive a sensação, em alguns momentos, que ele, apesar de ter um visual contemporâneo, ele ainda tinha algumas coisas que me remetia
a jogos mais antigos. Tipo o quê? Por exemplo, a set piece do carrinho lá, por exemplo, eu achava ela linda, mas eu olhava pra ela e ela parecia de um jogo de ação do PlayStation 2, por exemplo. Eu não sei qual foi a sensação que me trouxe isso, eu não sei porquê. Como assim a set piece? Eu não entendi. Sabe a parte do carrinho? Sei. Eu olhava pra ela e apesar dela estar com um gráfico muito bonito... Você olhava pro carrinho, você fala? Não, pra tudo que tava acontecendo, assim, dessa cena, de você atirando, enfim, tudo isso. Ele me soava muito uma mecânica e muito um look, muito um jeito de um jogo do PlayStation 2, por exemplo. Esse era um tipo de coisa, um tipo de ação muito característica da época do PlayStation 2, por exemplo. Entendi. Mais pra frente, quando a gente pega o jet ski, isso me remeteu muito ao Uncharted 1, que lançou lá no PlayStation 3 no começo, sei lá, 2008, do que um jogo atual, sabe? Então, às vezes, eu tinha a sensação que, tipo assim, pô, beleza, o look tá muito bonito, parece muito um jogo contemporâneo, mas às vezes a ação parece muito datada, sabe? Eu tive essa sensação em vários momentos. Pô, você não gostou justamente da parada que eu gosto. Vamos falar um pouquinho sobre a gameplay? Vai. Eu acho que a gente deu um bom contexto aqui sobre a atmosfera, sobre os personagens e etc, né? Inclusive, eu acho que antes da gente estar na gameplay, eu só quero fazer um comentário. A galhofa tá no jogo um pouco reduzida, né? Mas o humor do Leon, por exemplo, ele se manteve, né? Tipo, ele continua sendo um personagem que faz umas piadinhas e tal. O tempo todo. Inclusive, ele tá muito mais falante nesse jogo. Muito mais. Eu acho que a relação dos personagens tá um pouco mais elaborada. Tipo, a Ashley e o Leon se comunicam mais e de uma maneira diferente, que parece ter mais envolvimento. Mais humana, né? Mais humana, exatamente. A Ashley não parece só um boneco, ela parece uma personagem que tá ali. Tanto que ela tem mais falas também. Ela se impõe um pouquinho mais também nas conversas. Eles tiraram ela do papel de donzela em perigo pra realmente transformar ela numa personagem dessa vez, né? Agora ela tem falas, ela se expressa, ela mostra as emoções dela, ela mostra o que ela quer fazer e às vezes ela faz também. Eu acho que agora ela tá muito mais uma personagem mesmo, né? E uma coisa interessante também é que eles cortaram as interações, vamos dizer... machistas. Do Leon com a Ashley. Não, mas não só com a Ashley, né? Tinha, tipo, umas coisas, sei lá, tipo... Tem um diálogo da Ada com o Leon, né? Tipo, depois a gente continua essa conversa. Sabe? Parece que, tipo... Tem sempre uma tensão sexual no ar, assim. Tipo, tem uma tripa ali no chão de um zumbi, mas... você já tá tão sexy. Porra, mas o Leon tá. Porra, aí no original o Leon já era sex symbol. Nesse jogo, os caras elevaram o sex symbol Leon, eu achei. Ou não? Tô viajando? Caralho, do nada. Pô, o maluco tá queixudão, mano. O cara é o Giga Shed. A blusa apertadinha, né? A blusa apertadinha, assim. Pô, é gostosão. Tá parecendo o Ganondorf de metralhadora. Meu Deus. Ou seja, Resident Evil 4 é um Tears of the Kingdom-like, né? Vocês estavam falando da questão do sexismo, né? Da objetificação com a Ashley e tudo mais. É uma coisa que já foi tirada, na verdade, naquela versão VR do Resident Evil 4, né? Que eles lançaram pro Oculus Quest 2 no final de 2022. Essa versão em VR, em que eles já tinham tirado essas interações sexistas, essas objetificações com a Ashley, que eu achei muito válida. E aqui eles, né, não tem nada disso, sabe? Eu fiquei muito feliz com isso. Inclusive naquela cena que o Luiz, né, e a Ashley, que tem aquela piada péssima que ficou muito famosa, né, de quando eles se encontram pela primeira vez. E aí, nessa versão agora do remake, eles cortam essa fala e ele só chama ela de senhorita, só isso, assim. Isso. Tramontina, corte rápido, tá ligado? Não apenas com a Ashley, né, mas, tipo, tem algumas interações do Leon com a Ada também, que no original parecia que o jogo tentava colocar uma tensão sexual além de olhares, né, uns comentários meio, tipo, filme de ação dos anos 80. Até meio que a lutinha deles, assim, era super acrobacia, era super meio... entendeu? Como é que é? Era uma dança. Faz de novo, por favor, Coelho, só pra eu ter certeza como é que é. Era meio... Entendi. Tudo bem, agora eu entendi. Uma coisa que eu senti que eles fizeram bem aqui foi tirar essa... Assim, eu sei que isso ainda existe e vai muito mais de quem tá jogando do que, né, da própria Capcom, mas eu senti que a Ada está menos fetichizada. Eu também. Porque, né, ela é uma personagem asiática, com personagens asiáticos, principalmente mulheres, e isso eu falo de maneira geral, não é só em videogames. Na mídia como um todo, no entretenimento, as personagens asiáticas, elas são muito fetichizadas, né? E aqui no 4, eu senti que ela tá menos fetichizada, ou não está fetichizada at all, mas, né, eu não sou asiática, então não tenho propriedade na minha fala pra comentar algo disso, mas pelo menos eu senti que ela está menos. Ainda existe uma tensão entre eles, só que é uma tensão muito mais de ressentimento do que sexual. Porque, por exemplo, tem até uma conversa entre eles que fica na cara, assim, fica nítido que o Leon tá chateado. Acho que é a primeira
primeira conversa bem assim, né? Ele tá assim, chateado. Ele tá assim, pô, Eida, sabe? Caralho, velho. Não acredito que você fez isso comigo, sabe? Ele até manda, tipo, tem uma pergunta, mas eu acho que se você não vai saber me responder, tipo, uma das primeiras interações que ele tem. É nessa interação aí, na interação do barco. Dá pra ver na expressão, na fala, que ele tá ressentido, sabe? Aquele gado que tá machucado. Cara, eu vou falar, nesse jogo dá pra claramente ver que a Ada, ela é asiática. No original, eu não sabia disso. Sério? É. Você não tinha se dado conta que ela era asiática? No original, não. Eu viajei muito na batatinha. Wong, você não sabia que ela era asiática. Não é possível. Caraca, pode crer, né? Caralho, 100% aquele episódio do The Office, tá ligado? Quando o Jim contrata um ator e aí o engano do Dwight dizendo que ele sempre foi japonês. Pode crer. Mas aqui ela tá realmente uma agente em missão, né? Porque no 4 original ela tá com um fucking vestido vermelho na Europa, numa época fria, e ela tá em missão. Gargantilha. De gargantilha, toda sexy, um vestido esvoaçante, todo vermelho. Quem diabos vai pra uma missão ultra secreta, vestida desse jeito, sabe? E aqui ela tá mais humilde, ainda usando a cor característica dela, que é vermelho, né? Que ela gosta, né? Mas ela tá mais pé no chão, assim, dá pra, tipo, ver que, não, ela tá mais ou menos disfarçada, sabe? Justo. Mas agora sim podemos entrar na gameplay? Sim. Caramba, como a gente conversa, né, gente? Vamos lá, eu quero até perguntar pro Cardoso, cara, sobre a questão da gameplay, assim. Você gostou, Cardoso? Vou pra uma pergunta bem direta, assim. O que você achou, cara, da gameplay? Cara, pra mim, dar tiro, dar porrada em zumbi, arrancar cabeça, dar chute, dar voadora com o nosso querido John Wick louro, pra mim é a melhor parte do jogo. É a parte que eu mais me divertia, cara, jogando. Porque, caraca, toda vez que eu pegava uma arma nova, eu ficava amarradão de ficar matando zumbis. Aquele zumbi lá que você tem que atirar no ponto certo pra explodir, senão ele volta, é maravilhoso. Eu achei todos os monstros desse jogo muito legais. Eu amo as batalhas contra os chefes também, são muito interessantes. Batalhar contra o Farquaad lá é muito maneiro. Então, tipo assim, a minha parte favorita da gameplay, tirando o parry, é isso, mano. Dar tiro em zumbi. Por que tirando o Qual parry? o problema com o parry? Eu não gostei do parry. O que você tem a dizer sobre Perry, Cardoso? Vai. Não, então, eu achei ele meio ruim de entender o timing daquele parry ali. Ele dá, tipo, um brilhinho, assim, do lado esquerdo, do lado direito da tela. Só que eu achei meio ruim de ver. Eu não conseguia pegar o timing direito desse parry. Aí chegou uma hora... Sua TV tá com lag. É, com certeza. Aí chegou uma hora que eu desisti de dar o parry e só saí matando o zumbi mesmo, que eu achei mais divertido. Eu acho que o parry, ele funciona melhor se você prestar atenção no que tá vindo na sua direção do que no brilho. É, eu também. Se você ficar de olho, tipo, não, a galera tá jogando, sei lá, flecha em mim. Se você ficar de olho na flecha que tá vindo na sua direção, é mais propenso de você conseguir, de fato, aparar do que se você ficar prestando atenção nesse brilhinho na tela. Isso é legal. Uma coisa que eu reparei que eu achei muito foda é que se o negócio estiver vindo na sua direção e você tacar alguma coisa, tacar uma faca, tacar qualquer coisa, dar um tiro, você consegue, tipo, tirar o bagulho da tua direção. Eu achei isso maravilhoso. É, isso tinha no original, era muito top. Porque foi meio inesperado, o jogo não te explica muito isso, tá ligado? Isso é bem legal. Tipo, teve várias vezes que eu nem dei o parry, eu só, tipo, usei a faca, assim, como se eu tivesse, tipo, atacando alguém no ar. E aí eu acertava a granada, acertava seja lá o que for, e aí eu conseguia tirar. Eu fiquei assim, caralho, que maneiro isso aqui. Você pode dar tiro também nesses bagulhos. O tiro, eu já tava, tipo, não, o tiro com certeza funciona. Até porque quando você dá tiro nos inimigos que estão segurando as coisas, tipo, o inimigo tá segurando a granada, que tá segurando o molotov, você consegue, tipo, fazer com que aquele inimigo morra com a própria arma dele. Porque tem o negócio da galera tacar os machadinhos, né? O que eles falam que é engraçado? Eles falam algumas coisas, Eles tipo... falam várias coisas. Mas... Arriba eso! Exato. Forasteiro! E aí eles tacam o negócio em Detrás de você. ti, imbécil! Exatamente. Atrás de ti é muito bom. Pode se esconder, mas não pode fugir. Eles falam muito isso. Não, esse atrás de ti é tipo um... Pensa rápido, né? Porque, pô, ele tá avisando onde ele tá exato. pra atacar você, tá ligado? Fair play, pô. Atrás de ti. Mas eu gosto muito do... é arriba eso que ele fala? Arriba eso. Agora é. Agora é. É que eu não sei falar espanhol, gente, desculpa. Mas eu entendo arriba eso. E aí sempre vem alguma coisa voando na sua direção quando você ouve isso. É, tipo, receba. Maravilhoso. Caralho. Pode crer. Não, né? e aí, quando eles tacavam a machadinha, tipo, às vezes eu errava o parry, porque eu sou um merda, né? Porque minha televisão tá com lag, segundo o Coelho. E aí, o que eu fazia? Eu apertava o botão de dar a facada. Quando ele apertava o botão de dar a facada, ele meio que, tipo, piu,
tirava, assim, o machadinho da cabeça, tá ligado? E dava certo. Aí eu passei a usar o meu próprio parry. Seja você mesmo o seu próprio parry, se você não conseguir. Olha aí. Cara, a jogabilidade desse jogo é boa pra caralho. Ele é muito gostoso de jogar, mano. Eu adoro. E eu acho que eles melhoraram. De início eu achei muito estranho a faquinha quebrar, mano. Me pegou de surpresa isso. Eu falei, what the fuck? Tô tentando lutar aqui. Cadê minha faca, mano? Como é que eu vou bater nos caras sem bala, sem faca, sem nada, sabe? Aí você tem que sair correndo, achar alguma forma de, sei lá, ver se alguém tá com uma granada pra explodir perto de alguém. Aí você dá chute nos caras. Estranhei o lance da faquinha quebrar, mano. Achei muito esquisito. Mas depois você vai ganhando novas armas, você vai aprimorando as coisas, vai usando o vendedor lá e você vai aprendendo, tipo, beleza, se eu der uma facada no pescoço do cara que me segurou, eu vou perder minha faquinha. Ela perde a durabilidade quase inteira dela. Então, eu não vou fazer isso. Prefiro perder a vida e me curar depois. A gente vai aprendendo a lidar, né, com esse sistema aí. Mas, cara, todos os elementos que você tem, porque, tipo, Resident Evil 4, ele é ao mesmo tempo que um jogo de ação, ele é um jogo de sobrevivência. E a jogabilidade reflete isso, né? Quando você tá lutando com aquela horda de inimigos. Não é só você sair metralhando todo mundo. Você tem que atirar na perna do maluco, você tem que atirar na cabeça dele, deixar ele tonto, dar uma chutão nele que vai bater em vários ao mesmo tempo. Você tem que encontrar os caras pra conseguir dar um ataque stealth, às vezes, que é uma coisa nova também. Você acertar os stealth ataques, né? Isso tinha no antigo, mas eles adicionaram coisas novas, como esse stealth attack, como os parries, que eu acho que nessa gameplay de você tentar sobreviver a essa horda com recursos limitados, cara, agregou muito. E é muito satisfatório, porque você de fato se sente fazendo aquelas ações de propósito. E isso é muito satisfatório. Eu acho que a maior mudada que eles deram na gameplay agora também é o fato de você poder atirar e andar ao mesmo tempo, né? Que no original não tinha. Nossa, muito. É verdade. O vendedor nesse jogo, ele cumpre um papel um pouquinho diferente, né? Assim, você tem mais tesouros, mais possibilidades. Talvez seja a minha memória me enganando, mas eu sinto que esse jogo, ele quer mais que você explore. Sim. E que você vá e colete as coisas. E aí você vai acionar o vendedor. O vendedor te dá missões, né? É. Ele te dá missões no mapa que você resgata com ele depois. Exato, ele te dá mais missões, né? Porque no original ele tinha aquela dos medalhões azuis, que é a primeira que você faz. Sim. Só que agora no remake tem muito mais missões secundárias que ele te dá, que é justamente pra esse propósito de você explorar tudo, né? Pô, e um bagulho que me botava muito pra andar pelo mapa era o negócio de você combinar os tesouros pra poder vender mais caro. Olha aí. Era um negócio que, tipo assim, me fazia andar o mapa inteiro pra poder pegar mais tesouro. E sabe uma coisa que eu acho legal? É que o backtracking desse jogo, ele comba muito bem com essa coisa dessa exploração dos tesouros, etc. Porque, aí novamente, eu tô sempre levantando pra já cortar aqui, caso eu esteja falando merda. Eu me lembro de, nesse jogo, quando você faz o backtracking, você encontra inimigos de novo, né? Tipo, você limpa uma área, aí você vai embora, aí quando você volta, aí tem um cachorro ali que não tinha. Aí tem um outro inimigo que apareceu ali agora, que antes não tava lá, e você pensa, caralho, eu achei que já tinha limpado isso aqui, e aí voltou, tem um inimigo novo. Dependendo da área, sim. Às vezes tem inimigos novos, aí um ou outro ressurge, aí tem um cachorro que não tava lá antes. Dependendo da área, tem alguns inimigos, sim. Mas, cara, o backtracking, eu preciso falar que eles melhoraram tanto, mas tanto em relação ao original, porque no original tinha backtracking também. Isso é fato. Backtracking é um elemento de Resident Evil, clássico, né? É um elemento sim. clássico de exploração da franquia mesmo. Só que no 4 era insuportável, porque o castelo do original, né? A parte do castelo do original, ele é muito maior e ele tem muitas partes que não tem sentido nenhum estarem naquele castelo. E aqui, no remake, eles tiraram várias salas, que realmente não precisava ter, e aí eles melhoraram muito o level design no sentido de que às vezes você nem tá fazendo de fato um backtracking, você tá, tipo, abrindo um atalho novo pra voltar pra um lugar que você já tava antes. E isso eu achei magnífico. Eu gostei bastante da exploração. Já que a gente entrou nesse assunto, a parte antes do castelo, né, que é quando você enfrenta o monstro lá no lago e tal, né, eu acho essa sequência no jogo, no remake, ficou incrível. Ficou. Porque ele te dá uma liberdade, ele te dá um mini mundo aberto ali. De barquinho. Pô, pera aí, eu tô fazendo mini aqui, gente, é que vocês não estão vendo, mas eu tô fazendo aspas aqui no ar, tá? É tão legal ele deixar você fazer as paradas ali como você quer, sabe? E aí tem umas mini missões ali pra você fazer, e aí você pode voltar pra fazer as missões do vendedor. E eu adorei esse pedaço. Eu achei que ficou tão legal. E na minha memória, no original, eu sempre tive uma sensação tipo assim, Resident Evil 4 pra mim é o início, quando você tá começando a descobrir as coisas, aí tem a cena do maluco lá da serra elétrica e o caralho a 4, e o castelo. Essa parte do monstro era uma parte que no meu íntimo não me trazia as minhas melhores memórias do jogo, sabe? É porque
porque essa parte do bicho do lago, que inclusive se chama muito criativo, Del Lago. Esse jogo tem os nomes meio óbvios. É o assim, gigante, né? É o né? gigante. Exatamente. Gente, mas é que é assim que os caras que estão infectados lá, que o cérebro nem funciona direito, chamavam, pô. É isso, entendeu? Justo. A culpa não é do desenvolvedor, entendeu? É do cara lá. Tem um negócio muito específico do lore que eu quero comentar, que é mais um detalhe, assim, que torna esse jogo muito fascinante, sabe? Eu acho, inclusive, o Resident Evil 4, ele me ganha muito nos detalhes, no remake, né? Tem cada detalhe nesse jogo que eu fico de boca aberta. Mas a questão do Del Lago, ele é só um chefe. E as pessoas realmente só lembram dessa parte dele por conta do meme de você atirar na água. Só. É verdade. Pô, eu gostava dessa parte, sempre gostei. Eu me lembro dele, óbvio, porque não tem como não lembrar, porque é um negócio muito exagerado e tal. Mas, tipo, pra mim era só uma sequência ali, uma parte de travessia, sabe? Entre um momento do jogo e outro. Eu não via como um pedaço do jogo que eu me lembrava e gostava e, putz, gostei de jogar isso aqui. A batalha contra o chefe em si é ok, é legal, sabe? Mas o resto, o entorno ali, eu achei que foi muito bem construído, sabe? E eu gostei dessa sensação de, tipo, poder ir num lugar tal, cara, é meio bobo, né? Tipo, vou ali pegar aquele ovo da galinha dourado agora, sabe? Tipo... Pô, Dan, com todo respeito, tu achou a batalha contra o El Lago legal? Tu falou assim, pô, tu terminou, tu falou assim, pô, legal, hein? É legal, ponto. Ela não é incrível. O que eu gosto desse trecho não é a batalha contra o bicho, é o trecho por completo, sabe? É essa liberdade que ele te dá ali. Você explorar o lago, né? É, poder explorar, pegar o barquinho lá e tal, aí você entra na caverna, aí você vai no céu. Esse trecho eu gostei bastante. E eu acho que entra um pouco nessa coisa que a gente tava falando lá atrás, né? De tipo, das mudanças e tal, da liberdade. Eu acho que quebra um pouco a linearidade extrema, sabe? Né? Quando tem esse pedaço, assim, dá um frescor no jogo. Realmente, quebra um pouco a linearidade. Você tem razão nessa parte. Deixa eu comentar um negócio só do lore. Um dos detalhes que me faz achar esse jogo magnífico. Você estava comentando dos nomes e tudo mais, né? E a moeda do jogo, do Resident Evil 4, é a peseta. Que é uma moeda que de fato existiu. Na Espanha, historicamente, ela foi usada até 2002. E aí, depois disso, eles passaram a usar o euro lá mesmo, né? Só que o jogo, na timeline, ela se passa em 2004. E aí você, tipo, vê que depois da chegada daquele culto, essa vila ficou tão isolada que mesmo passado 2 anos do desuso da moeda, eles ainda continuam usando as pesetas, sabe? É um detalhe que você fica tipo, caralho, velho, que legal isso que eles pensaram, sabe? É verdade. Maneiro mesmo. Eu já tinha reparado nas moedas, mas eu não sabia disso aí, não. Cara, vou falar umas paradinhas que me incomodaram, pode? Não pode. Não pode. É proibido falar mal de... Olha, você pode, porém depende. Cara, olha só, eu gostei... Não, isso aí não pode. Isso aí é sacanagem. Pô, Pode falar. por favor, só isso. Cara, eu vou entrar numa parada que, tipo assim, eu gostei muito da dublagem do jogo, mas eu sou muito apegado à dublagem do mercador, mano. What are you buying? What are you selling? Caraca, eu senti muita falta Mas disso. em português tá parecido. Pô, mas é outra coisa, é diferente. E aí eu fiquei tipo, não é exatamente isso. Eu outra pessoa. já acho que aí é um apego muito específico, aí não tem muito o que fazer. Então, isso né? não pode. Pô, cara, mas ele em português ele fala Arsenal rima com carnaval. Mano. É uma boa noite de longe pros inimigos, com uma bala direto na cabeça. Cara, a língua brasileira é tão boa, né? Eu amo Porra, tanto. não tem como, A cara. dublagem tá excelente, eu não tô dizendo que tá ruim. Eu tô dizendo só que eu era muito apegado ao Não, mercador você falou original. que não gostou, Coelho. Ih, Você falou que é uma Coelho merda. descendo o cacete aqui na dublagem brasileira. Brincadeira. Ué, exatamente, só coelho, não diz que é ruim. Eu amei o mercador em português, mano. Tipo... Eu também. Ele tá uma vibe meio Babidi, tá ligado? Do Dragon Ball, assim. E, tipo, ele fica... então quer dizer que você, não sei o que, ela sabe? Tipo, eu achei maravilhoso, cara. Ele tá muito falador, né? Ele tá 3 vezes mais falante no remake do que no original. A dublagem tá tão boa que eu fiz questão de jogar dublado. Olha aí. Eu joguei dublado também. Quando ele solta essa do Arsenal, não rima com carnaval à toa, não é? Porra, Muito isso aí bom. pra mim me Ele ganhou é todo demais. engraçadão, ele faz umas piadas com carne moída, não sei o que, tu vai moer os Caraca. inimigos, um negócio assim que ele fala também, não tem? Só vai sobrar carne moída, não sei o que. Essa aí eu não lembro não, mas é muito boa. Eu acho maravilhoso que ele é um personagem mágico, né? Sim. Tipo assim, ele tá em todo lugar, nos lugares mais absurdos possíveis, você tá andando do nada, tem o vendedor ali vendendo a parada, tá ligado? E existe uma paz de espírito quando você olha aquela chama azul de longe, você fala assim, puta que pariu. Graças a Deus. Caralho. Sabe por quê? É exatamente a mesma sensação de quando você entra na sala de save e você vê baú. Sim. E aí você vê a máquina de escrever do
do lado. Só que aqui você vê a chama azul é o que simboliza isso pra você, né? Eu acho muito foda esse É a detalhe. chama azul da esperança, que você fala assim, caralho, vou poder vender minhas coisas, comprar Muito uma bom. munição, meu Deus. Respirar, né? Exato. Mas é esse sentimento do escambo, né? De tipo, caraca, finalmente o feirante ambulante que eu tava procurando, né? Pra poder Exato. vender toda a muamba que eu catei. Tipo assim, finalmente eu vou poder vender esse gato com o olho vermelho, outro olho amarelo que eu juntei aqui pra conseguir um dinheiro, né? É isso. Mas é uma coisa que eu gostei muito do Mercador. Mas eu acho que o Coelho tinha mais coisa pra falar do Mercador, talvez? O Não, Coelho, não, coitado, não, ele o queria Mercador falar é e excelente. a gente não permitiu. Queria reclamar só que, jogando em português, que tá excelente e tudo, a única coisa que eu senti falta era do meu velho amigo. Só Entendi. isso. Fiquei com saudade do meu velho Caralho. amigo. Tá tudo bem, amiga. E o chutão na porta. Fiquei puto, hein, Capcom. Não tem mais, Porra. né? É, ele dá um umbrado. Que umbrado o quê, Capcom? Porra, aperta 2 vezes o A, chutão na porta, não tem essa. Coelho, você tá parecendo aqueles caras do... Nossa, esses dias eu vi... Eu vou reclamar. Vou registrar essa reclamação aqui. Esses dias saiu um vídeo de um youtuber famoso aí que tem um nome esquisito. Eu fui conhecer ele por conta do vídeo de Resident Evil, então eu não lembro o nick dele. Mas ele faz uns vídeos de comparativo. E aí ele pegou o Resident Evil 4 original e o remake. E aí ele colocou assim o título: Soul vs Soulless Resident Evil 4, né? Eu tô sabendo. Um jogo sem alma e o outro tem muita alma, né? Muito mais legal do que o outro. Só que ele não fala nada no vídeo, ele só mostra cenas. E aí eu fiquei tipo, tá, mas qual que é a crítica dele aqui, sabe? Tem muitas cenas que eu fiquei, sabe, fica com interrogação na minha cabeça, tipo, tá, mas o que ele não gostou no remake? Porque é exatamente a mesma coisa. A fala do Coelho me lembrou muito esse vídeo. É, te lembrou ele porque eu tô sendo exagerado aqui, o maluco. Eu sei que é uma Eu não sei nem brincadeira, quem que mas é, eu queria muito registrar essa reclamação de que esse vídeo não faz nenhum sentido. Tá registrado aqui, então a gente vai enviar diretamente pra ele. Espero que ele fale português. Eu acabei de achar o vídeo dele aqui, eu tô comentando aqui agora com a minha conta aqui. Não faz sentido. Pronto. Muito obrigada. É o Krabby Cat esse? Isso! Então, isso, audiência esse do mesmo. Up, vai lá no vídeo do Krabby Cat, chamado Soul vs Soulless Resident Evil 4 Comparison, e bota assim, GG disse que tu é mó otário. Não façam isso, gente. Não façam isso. Vai que o cara é mó doido, sei lá. Já disse que tu é um otário. Ai, meu Deus. Gente, olha só, eu queria puxar a parte de spoiler, mas eu queria antes falar sobre a Ashley. Linda, rainha, maravilhosa, eu te amo. Eu já amava antes, só pra Eu constar. odiava a Ashley antes. Nossa, eu acho que eu falei isso no outro de Resident Evil que a gente gravou, não falei? Que eu já amava a Ashley? Falou. Eu não lembro. Eu falei. Eu tenho essa lembrança de que eu já elogiei a Ashley aqui, mas agora no remake ela está 1000 vezes melhor do que já era, tá? Agora no remake foi um ponto de melhoria grande aí. Ela era muito chata no original. E tipo assim, beleza, ela tem que ser um peso, porque você tá ali protegendo ela e tal. Só que, pô, nesse jogo ela tem alma, ao contrário aí do que o Krabby Cat falou. Nesse jogo ela tem alma, mano. Bem mais interessante. Você se importa de fazer aquelas coisas ali junto Sim, com ela. é que ela parece mais humana mesmo, né? De fato, ela foi mais desenvolvida no remake como uma personagem e não só como uma dama coisa, em né? perigo, né? Um objeto Sim. que você precisa resgatar e levar com você em todos os lugares. Assim, eu gosto da Ashley no original porque você basicamente é quem manda ela fazer as coisas. Então, se você manda ela se esconder, ela se esconde. Se você manda ela ficar parada, ela vai ficar parada. Mas aí ela pode levar umas machadadas na cabeça e ela vai morrer. Então, fala muito mais sobre a habilidade do jogador do que sobre a personagem em si. E aí, tá, mas é chato, ela gritando toda hora e tudo mais, eu sei. Mas não tem o que fazer. Ela foi feita desse jeito e ela é uma jovem adulta em perigo, não sabe se defender de maneira nenhuma e ela só tem o Leon pra contar. Então é óbvio que ela vai ficar chamando o nome dele o tempo todo. Se eu estivesse no lugar da Ashley, eu também ficaria só chamando pelo Leon também. Eu também. Pô, com um homem bonito desse do meu lado, você tá falando aqui. Não é? Mas agora no remake ela tá, ó, chef's kiss. Cardoso, você gostou da Ashley no Resident Evil 4? Cara, eu gosto muito da personagem, mas eu detesto as partes de gameplay que eu tô com ela. Detesto. É mesmo? Nossa, é muito bom! Não, com ela ou acompanhado dela? Não, acompanhado dela, a gente não joga com ela, né? Você joga com ela num trecho que é 100% survival horror. Não, esse trecho eu achei maneiríssimo, mas jogar com ela, estando com o Leon, jogando com o Leon, eu acho muito chato, muito chato, muito chato. Porque, tipo assim, tu tá andando, aí tu tá achando que tá tudo bem, aí do nada, Leon! Aí tá ela, tipo assim, sendo arrastada, aí tu vai lá e mata o cara, aí beleza, aí tu tá andando. Aí acontece alguma coisa, ela é atingida, aí tu tem que ajudar ela a levantar. E, tipo assim, tu não consegue andar. Tem uma parte específica, no momento que você tá entrando no castelo, que os caras começam a te jogar bomba de sei lá o quê. Começa a atacar coisa de catapulta. Mano, você não consegue andar. Você anda, tipo, 2 metros, aí ela é atingida. Aí tu tem que levantar ela. Aí tu anda mais 2 metros, aí ela é atingida. Aí tu tem que ir lá e levantar ela. Aí tu fica assim, caraca, mano. Pô, pelo amor de Deus, se resolve aí, porra. Toma um negócio. Eu tô tomando meus negócios aqui, toma uns negócios
nervoso também, sabe? Tipo assim... Mas você pode mandar ela se afastar também, né? Ela fica um pouquinho mais afastada. Mas ainda assim, a bomba atinge todo mundo. Atinge, mas você pode, tipo, deixar ela um pouco mais afastada de você. É que, assim, agora no remake, não dá pra deixar ela parada num lugar que nem dava antes, né? Antigamente você podia falar, fica aqui. Aí ela ficava lá parada que nem uma estátua te esperando. E agora não. Agora você pode dar comandos pra ela ficar próxima, pra ela se dispersar, mas ela sempre tá perto do Leon de alguma forma. Ela não fica muito distante. Sim. Essa parte, e não só essa, em algumas do jogo, eles realmente testam a sua capacidade de gerenciar o bem-estar da Ashley enquanto mata os inimigos. Eu gosto muito, mas não sei, acho que eu já tô acostumada também. Mas tem alguns espaços, por exemplo, que fica mais fácil. Por exemplo, você consegue colocar ela dentro de um armário. E aí você tá lá, matando todo mundo e tal, não sei o que, dá tudo certo, beleza. Tipo assim, aí é você contra os inimigos e aí é a tua capacidade. Mas, por exemplo, tem uma parte do jogo, que eu não vou me lembrar qual, que é depois que você encontra aqueles inimigos que se regeneram, né? Que você tem que atirar no lugar certinho lá. Ah, nossa, essa parte é muito difícil, vai tomar no cu, eu passei muita raiva. Ela fica do outro lado de uma grade, e aí, tipo, ela tem que girar uma manivela pra você passar, sei lá, qualquer coisa assim. E aí abre uma ponte, né? Quando ela gira, abre a ponte. Se ela para de girar porque algum inimigo pega ela, a ponte abaixa de volta. Aí você fica preso de um lado e ela do outro, sendo levada pelos ganados. É horrível. Eu odeio essa parte. Eu quero muito esganar quem teve a ideia de fazer isso. Os esganados. É justamente por isso que eu não gostei desse elemento, porque, tipo assim, mano, essa parte eu demorei quase 1 hora pra passar. E, tipo, não tô exagerando, mas é porque, tipo, eu ficava tentando proteger ela. Aí vi um inimigo que se regenera e me matava. E aí eu fazia outra coisa e aí os inimigos pegavam ela e não conseguia atirar nos caras. Tipo, chegou uma hora que tava impossível. E aí eu tive que aproveitar de um bug do jogo, porque existe um ponto certo dali que você consegue atirar em todos os inimigos que estão indo atrás dela. Sim. E o inimigo lá que regenera, ele não aparece. E aí eu fiquei nesse ponto, tipo, matando os inimigos até terminar todos os inimigos dela pra depois matar o inimigo que regenera. Só que assim, o correto não seria eu me aproveitar de um bug do jogo pra isso, sabe? Não é bem um bug, é só você, tipo, não andar até certa parte daquele lugar, justamente pro Iron Maiden não aparecer. O nome é Iron Maiden? É, quando ele vira com espinho, é Iron Maiden. Ah, que foda, não sabia não. Mas enfim, eu gostaria de ter conseguido fazer as coisas. Eu achei desbalanceado, sabe? Tipo assim, pô, será que ela não podia ter uma faca? Pra, sei lá, pelo menos se algum inimigo pegar ela conseguir dar uma facada no cara, sabe? Ah, eu acharia uma mudança muito radical se eles fizessem isso. Eu acho que descaracterizaria um pouco também demais, assim. Porque, por mais que ela agora tenha mais personalidade, ela tenha mais vida, né? Mais alma, ao contrário do que certos alguns dizem por aí. Eu acho que ela não é mais apenas uma donzela indefesa, mas ela é indefesa, de certa forma, sabe? Ela não é ela é uma civil, né, mano? Ela é uma civil e ela tem outras habilidades, tanto que ela te ajuda em alguns momentos-chave. Sim, inclusive, te dá pezinho, por exemplo. dá pezinho, importante. Ela dirige coisas, né? Enfim, ela sabe se virar de algumas formas, mas não da mesma forma que o Leon, porque ela não é uma agente treinada, né? Ela não sabe nada de defesa. É, tipo, se eu tivesse no lugar dela, eu acho que eu teria muito mais medo, eu morreria muito mais rápido. Sei lá, eu acho que ela tá muito bem, assim, sabe? Perto de mim, pelo menos. Pô, mas ela não podia dar uma dentada na orelha do maluco que pegou ela, só pra me ajudar rapidinho, assim, só só tem uma chance, tá ligado? Porque, caralho, é muito chato, mano, é muito chato. Olha, Cardoso, toda vez que eu vejo um filme de terror, um jogo mesmo, como o caso do Resident Evil, a primeira coisa que eu penso, se eu estivesse numa situação dessa, o que eu faria? Se eu tivesse uma arma... Que horror! Gente, eu não vou sair por aí com os caras com a tocha na mão, não sei o quê. Eu vou morrer de um jeito muito pior. Ô, Daniel, mas você tem medo de jogo de terror? Imagina qualquer situação parecida com um jogo de terror. Então, mas como você sabe que a Ashley não é gamer? Porque ela pode ser... porque ela é muito legal pra ser gamer. Não dá pra ser legal e ser gamer. Exato, é verdade. Ela não é gamer porque ela é muito legal. Fui refutado. Vamos pra spoiler, gente? Senão não vai dar tempo? Vamos. Então tá. Coelho, faz ao vivo aí. Ó o spoiler. Ó o spoiler aí, hein? Olha o spoiler. Spoiler. GG, só pra contextualizar. Uma vez a gente pensou assim, pô, como que a gente vai avisar aqui que vai entrar na spoiler? Aí o Coelho mandou um áudio no WhatsApp falando isso aí que ele tá falando agora, sabe? E aí o aviso de spoiler virou esse áudio do Zap do Coelho. Entendi, muito bom. Mó vacilo, tá? Tava só falando com os amigos, de repente tá exposto aí, ó. Pule para 1h, 12 minutos e 38 segundos. Ó o spoiler! Ó o spoiler!
Mudanças do clássico pro original. Tiveram algumas, né, GG? Tiveram muitas. Algumas que são bem fortes até, eu acho. Com o Krauser, por exemplo. Tem essa coisa que você falou de que o remake bebe de outras fontes além do Resident Evil 4 original pra poder construir certas motivações, certos contextos. Sim. Agora nesse remake, né? Ele se alimenta retroativamente, né? É. E o Krauser, acho que é o maior exemplo disso, que nem você ia falar. Porque no original, ele é só um personagem badass que aparece e ele fala... Ah, que bom te ver, camarada. E aí ele voa no seu pescoço com uma faca e você fica, caralho, de onde surgiu esse cara? E não tem contexto nenhum do Krauser. Deve ter um detalhe mínimo, assim, que você fica, ah, tá, não, o Leon e ele já se conheceu antes e ele ficou do mal. Beleza, é isso. Mas não tem mais nada além disso, sabe? E aqui no remake, eles contextualizam não só em arquivos, mas principalmente nas falas. Enquanto eles estão lutando, que agora é uma luta de verdade, não é só uma sequência de quick time events. Gosto mais da antiga, vou só deixar meu voto Coelho, aqui. Deixa eu te bloquear aqui, peraí. Agora é uma luta de verdade, e enquanto você tá lutando com ele, eles estão conversando. Ah, a última vez que a gente se viu foi na operação não sei o quê, que é a operação, inclusive, do Dark Side Chronicles, né? Ah, deu tudo errado, eles me deixaram pra morrer, tal. Você tem um contexto agora desse personagem. Você vê que, olha, o Leon e eles tiveram uma relação de mentor e aluno. Eles realmente conseguiram passar aqui no remake essa sensação de, entre aspas, passada de bastão, né? Porque, tanto que os momentos finais do Krauser, ele fala, você realmente aprendeu, né? E aí ele vai lá e faz o que tem que fazer. Então, eu gostei muito, muito do Krauser aqui. Agora sim ele tem um contexto, agora sim você tem uma ideia muito melhor de quem ele é, do que ele fez e da relação dele com o Leon, ao contrário do original. Essa é a minha parte favorita do jogo, a parte do Krauser, inteira, assim. Olha aí. Desde aquela primeira batalha até a última com ele, assim, eu acho que é o momento, tipo, que a gente entende muito mais do background do Leon do que qualquer outro momento da história do 4, principalmente. E eu acho que é uma trama mais interessante do que a trama do próprio jogo, tá ligado? Eu acho que é uma trama mais profunda do que a trama do próprio jogo. Porque assim, tipo, salvar a filha do presidente, a gente fica assim, beleza, vamos lá, vamos salvar, fazer o nosso trabalho. Mas toda essa parte é onde a gente vê melhor quem é o Leon, de onde ele vem, por que ele tá ali, sacou? Eu adoro essa parte. É um elemento de narrativa que te instiga, porque eles estão conversando sobre um passado que eles viveram. Então você começa a imaginar junto com eles enquanto tá rolando a ação ali no momento, sabe? Eu acho esse tipo de recurso narrativo fantástico. Eu acho muito legal, mas eu vou adicionar uma coisa aqui em cima do que o Cardoso falou. Eu acho que a sequência com o Krauser, ela tem peso graças à história do jogo em si, sabe? Ah, sim. Elas estão ligadas. Sim. Não tem como. É porque foi o Krauser que raptou a Ashley, né? Exato. E, tipo, o mistério da vila, quem são aqueles caras, aquela seita, o que tá acontecendo ali e tudo mais. E aí, tipo, nesse jogo o Krauser tem uma motivação um pouco diferente, ele é um personagem diferente. Ele é um personagem, vai. Agora ele é. Ele é um inimigo no outro jogo, agora ele é um personagem. Mas eu acho que é legal pra caramba, realmente. Acho que é um momento muito legal, mas eu não descolo, sabe? O momento Krauser e o momento do resto da história. Eu acho que eles são muito conectados, assim. O que o Cardoso quis dizer é que ele é mais interessante só. Sim, entendi. Exato. Eu acho muito maneiro a luta ser de faca. Sim, sabe? A luta tem que ser de faca. Tem que e ser, é uma coisa também que... Ai, esse jogo é muito cheio de detalhes, eu amo tanto ele. Quando ele se encontra pela primeira vez com a Ada, né, você tem aquela dança entre eles que a Ada tenta render ele com a arma, aí ele consegue, né, atirar a arma dela pra longe, e aí ele pega uma faca e rende ela, né? E ele fala pra ela, da próxima vez que você se encontrar com alguém, tenta usar a faca quando for lutar a próxima, né? E aí, tipo, você fica, nossa, mas como ele aprendeu isso? E aí você tem depois a luta com o Krauser, e aí você liga os pontos e, caralho, foi o Krauser que ensinou pra ele, por isso que você tem que lutar de faca com ele. Muito foda, gente. É muito bom. Eu super tô na vibe massa véia com o Resident Evil 4 Remake, e eu sou muito apegado ao Resident Evil 4 original, né? Foi um dos jogos favoritos quando eu era mais novo, então eu fico fazendo essa comparação o tempo inteiro que eu tô jogando, gostei muito do remake, e assim, é uma coisa, já que a gente tá na sessão de spoilers, que eu senti muita falta logo de cara, e depois eu falei, que bom, porra, mano, tu não pode salvar o lobinho no início do jogo, mano. Caralho! Sim. Isso é muito icônico, não é, GG? Sim. Você chega ali no início do jogo, você dá com um lobo já morto, você fala, tu já morri por dentro também. É então. outro lobo, né? É outro lobo, aí você fala, beleza. Depois você encontra ele, dá pra salvar ele. Os speedrunners não estão salvando ele, mas tem um motivo. Vocês sabem por quê que os speedrunners não salvam o doguinho? Não. Porque quando o doguinho volta pra te ajudar contra o El Gigante, né, contra o primeiro El Gigante, o HP dele meio que
ele volta. E aí você tem que, tipo, tirar tudo de novo. Acho que é 10 mil que ele tem de HP, assim. E aí, tipo, quando o lobinho surge, ele reseta o HP do El Gigante. Aí os speedrunners, tipo, pô, se eu resgatar o doguinho, eu vou passar muito mais tempo nesse bicho do que, né, tem que ser feito. Aí eles passam direto. Caralho. É meio triste, assim. Mas enfim. Não voltando, tem como. Não tem como. É um doguinho, gente. Ele tá ganindo, ele tá pedindo socorro. É tão legal quando ele aparece pra te ajudar. Eu fico assim, caraca, muito foda, o cachorro pica demais. Tem uma coisa também que eu gostei, que é que você pode, depois que acaba a batalha, ele fica lá deitadinho, assim, só olhando, aí você vai lá e o Leon fala com ele ainda, né? Muito bonitinho. Caraca, eu não vi isso, não. Então, quando acaba a batalha, ele fica deitadinho numa pedra, assim, lá, tipo, bem em cima, assim. Você não tem como pegar ele, né? Não daria pra interagir com ele, passar a mão nele, se a Capcom tivesse colocado isso. Fica aí a crítica. Mas se você for até perto dele, o Leon fala com ele, tipo, agradece, sabe? É muito bonitinho a interação. Agora, um personagem que eu acho que eles conseguiram deixar 100% melhor foi o Luiz. A gente precisa falar do Luiz, porque aquele ganhou um papel muito melhor. Eu adoro esse personagem, GG. Esse personagem ele é maravilhoso. Ele ficou muito foda. Ele tá bem melhor mesmo. E, curiosidade, no original, o Luiz e o Krauser teriam mais destaque na trama. Só que como o Mikami teve que fazer um roteiro em 3 semanas, ele basicamente cortou muita coisa do roteiro, do jogo em si. O castelo também foi cortado. Aquele castelo ainda ia ser maior, acredita? E eles cortaram muita coisa, e aí o Luiz, infelizmente, sofreu com isso. Ele é um boneco bem qualquer coisa no original. E aqui no remake, meu amigo, o contexto, o background que eles colocaram o Luiz ali de ser um ex-cientista da Umbrella, ele tá tentando pagar pelo que ele fez, sabe? Se redimir de alguma forma. E você acompanha ele nesse momento de redenção dele. Fantástico. Sem falar todas as interações dele com o Leon, né? Eles funcionam muito bem. E eles trouxeram também toda aquela história de fundo dele com o avô dele, com a história do Don Quixote. Cara, fantástico. Ele era muito alívio cômico também, né? Tipo, no original. Eu lembro que tem uma parte que ele esquece um bagulho, tipo... Aí ele fala, acho que eu deixei pra trás, deixei cair a chave, sei lá, uma porra assim, no original. E tipo, tá, pô, o cara é um idiota. E nesse aqui, eu não fico com a sensação de que ele é um idiota, sabe? Sim. Essa cena dele, quando ele perde a chave, é um negócio que você só entende quando você joga o Separate Ways. Mas se você só joga o jogo base, fica só uma cena idiota sem sentido, né? Sim. E aí, você precisa depois de um outro modo de jogo pra entender essa cena. Eu acho meio paia isso. Só que aqui não. Aqui eles fizeram redondinho, sabe? Todo o tempo que o Luiz tá com você, faz completo sentido pra trama do Leon, sabe? E faz sentido também pro que o Leon já viveu. Afinal, o Leon tá ali frente a frente com um cara que trabalhou pra empresa farmacêutica que quase matou ele 6 anos antes, quando ele tava em Raccoon City, sabe? E ele sabe o que a Umbrella fez, todo o estrago que ela causa e o legado que ainda tá por aí do mundo, né? Tanto que o remake do 4 aborda muito melhor isso. Tipo, ó, o legado que a Umbrella deixou aí, ó. Se vira. E aí você tem o Luiz ali que tá tentando se redimir pelo que... eu achei muito foda, sabe? Eu gostei muito do Luiz no remake. Eles aumentaram o tempo de tela dele e de gameplay, né, dele também. Que com cenas que não tinham no original. Sim, é que você realmente se importa com ele quando acontece o fatídico, né? O adeus. Você se importa com ele de verdade. Eu fiquei emocionada. Pô, eu fiquei muito triste, gostava muito dele. Eu não gostava dele no original, assim. Eu achava um personagem, sei lá, tá lá, né, ok. Agora ele tem uma profundidade, eu acho que ele sai desse espaço de ser um personagem meio bobão, meio só engraçado, que tá ali pra, sei lá, pra compor. Eu não sei. Eu gostei mais dele aqui também, achei que ele funcionou mais. Mas eu fico feliz que depois ele tenha voltado, né? A gente se reencontra com ele em Bayonetta 3 como Luca. Isso é muito legal. O Luca Redgrave? O Luca sempre me lembrou o Luiz, entendi, tá. Bayonetta 3 é ótimo. Eu queria puxar um Wesker, que eu acho que é uma outra mudança que rola, né? Pô, achei muito tosco essa parte dele aparecendo ali naquele final lá. Esse Wesker é pra dar o recado de que, a gente vai fazer o remake do 5. Sim. Exatamente. Aquela cena é pra isso. É cena pós-créditos, né? É tipo um pós-créditos, assim. É a Capcom falando, a gente vai fazer um remake do 5. Em algum momento, a gente vai fazer o remake do 5, tá? Daqui a 3 anos, mais ou menos, assim, né? Não sei quando que vai ser, né? Mas aquela cena é pra isso. Eu sou a favor só pra isso. do remake do 5 ter a mesma estética avermelhada do PS3. Eu sou a favor. Essa estética dos videogames
tem que voltar. Vai ficar lindo. Vai ficar maravilhoso. Ah, não. Pô, você pode fazer o seguinte, você pode ligar um PlayStation 3, colocar o disco do Resident Evil 5 e jogar ele, aí você vai ter a sua estética. Ele é muito ruim, amiga. É muito ruim Resident Evil 5, pelo amor de Deus. Mas você tá zoando esse lance da estética. Não, eu tô acho zoando. horroroso. É lógico que eu tô zoando. Ah, que Eu bom. também acho horroroso. Será que o Resident Evil 6 vai ter remake? Vou lançar aqui, hein? Por mim, podia fingir que esse jogo nem existe. Podia pular do 5 pro 7 já, sabe? Nossa, que jogo horroroso. Mas eu acho que eles vão fazer o 9 agora, sabia? Eu acho que o próximo é o 9. Eu também acho. Eu queria muito que eles fizessem um Revelations 3, mas eu Porra. acho que não vai rolar por enquanto. Eu gosto muito da subsérie Revelations, É legal sabe? Então demais, eu gostaria muito que ela voltasse. E o meu remake dos sonhos é um remake do Code Verônica. Putz, Mas sim. a Capcom esquece tanto desse jogo que eu não sei se vai rolar. Eu gostaria muito, mas... Ele vendeu menos, né? Do que os outros. Não é que ele vendeu menos, é que, tipo, ele tem uma história muito importante, só que ele não é considerado da linha principal, sendo que, tipo, não faz nenhum sentido isso, sabe? Sendo que a história dele é muito importante pra você entender uma das famílias que fundou a Umbrella e tudo mais. Aí tem o reencontro da Claire com o Chris, sabe? E aí ele acaba sendo um jogo muito subestimado pela própria Capcom, assim. Eu fico muito triste com isso. Entendi. E rolou um teaser meio do Separate Ways. Será que vai rolar? Vai sim. A Ada no final fala tipo assim, agora estamos indo em caminhos separados. Com certeza. Eu acho, inclusive, vou lançar aqui, hein? Vocês ouviram em primeira mão no Up. Olha aí. A Capcom vai anunciar uma versão Gold do Resident Evil 4 que vai ter esse DLC. Olha aí, bem possível. Não só uma DLC da Ada, talvez uma do Krauser também. Porque quando ele solta aquele gancho do Operation Javier, né, que é a missão dele no Darkside Chronicles junto com o Leon, então eu acho que pode ter alguma coisinha ali, sabe, de você viver essa missão com o Krauser. Pode ser. Interessante, seria curioso. Eu posso só fazer um último comentário antes de a gente sair dos spoilers? Pode. Eu puxei o Wesker só pra falar sobre uma coisa e eu esqueci de falar, que é o Complete Global Saturation. Eu acho tão maravilhoso, sabe? É tão maravilhoso isso. Gente, eu gosto do Resident Evil 5, eu sei que as pessoas não gostam. Eu sabe? gosto, hein? Você gosta, amiga? Eu gosto. Então, olha só, quando sair o remake, vamos jogar junto, então. Bora, a gente joga em Isso. co-op, bora. Então, fechou. Eu não gosto nem do Resident Evil 5, eu não gosto nem do Wesker. Coelho, você gosta do Quick Time Event, você tá sentindo falta do Quick Time Event. Entendeu? Então, sim, pelo amor na de verdade, Deus, é. não, por Olha favor. só, eu sei que tem pessoas como eu, entendeu? Que eu posso representar aqui nesse podcast. Entendi. Pera, por que você não gosta do Wesker? Você falou isso mesmo ou eu ouvi errado? Eu falei, sei lá, eu acho ele... Sei lá, mano, eu não gosto do design dele, eu não gosto das falas dele, eu não gosto que ele se leva a sério demais. Pô, cara, Complete Global Saturation, como assim? Mais meme do que isso. Porra, isso é Mas maravilhoso. posso falar uma coisa que eu fiquei decepcionado? De verdade, decepcionado. Diga, fala, De não terem colocado o Dolph Lundgren pra fazer o Wesker Pô, no seria filme. maravilhoso. Desculpa, pode Mas falar. olha só, eu nunca joguei Resident Evil 4, mas eu sempre tive na minha memória a cena dos lasers. Sempre foi meu sonho viver esse momento. É E verdade. aí, quando chegou no remake, eu tava assim, caralho, que horas que vai vir a cena do laser? Cara, e ela nunca veio, cara. Porra. Eu fiquei muito decepcionado com isso. Eu fiquei muito triste. Eu acho tão paia. Eu acho muito qualquer coisa aquela cena de lasers. Nossa, eu amava aquela cena Olha também. só, as pessoas falam mal dos filmes, e com razão, mas o primeiro filme de Resident Evil, né, o que tem a Mila lá, o primeiro É legal em esse, 2002. Eu lembro. Então, mas essa cena dos lasers do Resident Evil 4 foi tirada do primeiro filme. Uhum. Pô, essa cena é maneira pra caralho. É sério isso? É eu não sério, sabia, não. sim, tem uma cena idêntica no filme que os soldados lá têm que Eu sobreviver. lembro. Eu só não tinha associado o timing. Eu lembro dessa cena, mas eu achava que o filme tinha tirado do jogo, eu não sabia da ordem. Não, o filme saiu em 2002 e o jogo saiu em 2005. Pô, gente, mas vamos combinar que o primeiro filme é maneiro? Vai. O primeiro filme é O legal. primeiro filme é legal mesmo, sim. Tá bom. Vamos sair do spoilers então pra gente fazer nosso Vamos, veredito? vamos. Bora. Eu quero falar uma coisa que eu vi no TikTok, que eu não sei se isso é spoiler. É spoiler. Tu tá usando TikTok, Daniel? Caralho, mano, tu ganhou 5 anos agora, hein? Parabéns. De juventude. Eu uso o TikTok pra algumas coisas. Pô, eu vou vejo de começar a vez te em quando. mandar vídeo lá pelo TikTok, então. Pode? Tá bom. Caralho, o moleque me odeia. O moleque me detesta. Eu vi isso no TikTok, eu achei muito engraçado, que tipo, o Leon, ele fica se comunicando, né, lá com a central de operações e tal. E aí, tipo, eles usam os codinomes, né? E aí a Ashley, ela é tipo Eagle, né? Isso. Aí, cara, no TikTok o cara fala tipo assim, pô, eles têm todo um cuidado, né, de tipo, chamar pelo codinome, porque, pô, é uma operação secreta. Eu já e sei tal. o que é Ah, isso aí. Aham. sim, já sei que você E vai aí falar. tem um trecho que o Leon fala assim, não, porque eu encontrei a filha do presidente aqui, quer dizer, a Eagle. Porra, o maluco altamente treinado, tá ligado? Tipo, agente secreto, numa Sim. missão de alta periculosidade. É foda mesmo, é. Foi um Encontrei aqui deslize. a Eagle, que Eu o tô nome aqui
dela com a é filha do Ashley, presidente. E ela também é filha do presidente. Mas o codinome é esse aqui, tá? Pô, mano. Enfim. Também pensei na mesma coisa. Maravilhoso. Mas vai lá, Dan. Tá bom, chega de spoiler, vamos pro desfecho, então? Vamos. Acabou o spoiler. Acabou. Spoiler. Não tem mais spoiler, hein? Esse alerta de encerramento não existia e agora vai existir. Esse é doido. Acabou o spoiler. Acabou. Spoiler. Não tem mais spoiler, hein? Meu querido Cardoso, eu quero saber, cara, vale a pena jogar Resident Evil 4 Remake? Pô, mas é a pergunta anterior, eu preparei todo um discurso baseado na pergunta anterior, a gente vai pular a pergunta anterior? Qual que é a pergunta anterior? Se ele substitui. Eu ia emendar uma coisa na outra, mas... É que eu quero falar sobre esse assunto. Então vamos lá. Volta aí, Zabuzeta, desculpa. Sempre que a gente fala pro Zabuzeta voltar e cortar, ele nunca corta. Ele sacaneia. Ele sacaneia a gente, pra gente ficar parecendo... Os idiotas. Parecendo que somos os idiotas. A pergunta é, meu querido amigo Cardoso, Resident Evil 4 Remake substitui o Resident Evil 4 de 2005? Cara, eu não gosto desse negócio que se tornou agora com os remakes da galera falar sobre substituição de obras. Eu acho que uma obra vai continuar existindo e a outra vai passar a existir agora, assim. Eu acho que são coisas diferentes e eu acho que a gente ficar forçando a barra desse lance de substituir é também um apagamento histórico da história dos videogames. Então eu acho, sendo aqui, ó, muito militudo, tipo assim, cara, parem com isso, assim, porque eu acho que isso é muito ruim pra preservação histórica dos videogames. Então, assim, eu não joguei, mas eu tenho interesse de jogar ainda, porque eu tenho no Switch, o Resident Evil 4 original. Aproveita que esse jogo ainda tá disponível, porque eu acho que você entende melhor a história quando você vai pro material original do que você só joga o remake. Então, assim, não pense que uma coisa substitui a outra, assim, só vai ou joga as duas coisas ou joga uma, são coisas diferentes. É isso. Inclusive, vou dar uma recomendação aqui que eu particularmente prefiro fazer assim. Nesse caso do Resident Evil, por exemplo, eu prefiro jogar o novo e depois jogar o antigo, do que fazer o contrário, sabe? Eu ia falar, inclusive, isso na parte de recomendação. Joga o original depois de jogar o remake. Principalmente se você não jogou, sabe? Se você não é da época, sei lá. Talvez você vá pegar o original, sei lá, não vai ser muito palatável, talvez. Proveitoso, né? É. Porque a jogabilidade já é meio datada mesmo. Tipo assim, ele continua sendo um bom jogo. Sim. Ele continua tendo, pô, momentos incríveis e tal. Os personagens, tudo que... A essência tá lá e etc. Mas eu compreendo que há certas pessoas que têm uma dificuldade maior de jogar jogos mais antigos, assim, e tal. Sim. Mas eu acho que você, tendo a experiência agora, pô, curtiu, cara, tu achou maneiro o remake? Agora pega o original e joga, sabe? Tipo, não faz o caminho reverso, que eu acho que pode ser que você drope o jogo e até desanime de jogar o remake, sabe? Eu acho o caminho reverso mais interessante, assim. Sim. Vou fazer um comentário aqui só sobre a pergunta da substituição lá, né? Primeiro que eu concordo com tudo que o Cardoso falou, acho que não tem muito o que acrescentar, mas eu quero fazer uma retratação aqui, público. Inclusive, isso aconteceu num episódio que a GG gravou com a gente, que eu acho que foi o primeiro episódio que a GG gravou com a gente. Eu acho que sim. Que foi sobre a franquia Souls. Não foi o primeiro que você gravou com a gente? Esse? Acho que foi, amigo. Eu não lembro também, mas enfim. Se eu não tô maluco, você gravou esse episódio com a gente. Gravou. E eu falei sobre o Demon Souls nesse episódio. Na época eu tava jogando ele, ou eu tava já bem avançado, não lembro se a gente tinha terminado. O remake? O remake do PS5. E eu não tinha muita memória do Demon Souls original, o do PS3, o clássico, né? E o Demon Souls Remake, esse feito pela Blue Point, que não é bem um remake, é um remaster, sei lá, não sei como é que eles chamam, ele tem essa proposta de substituição, né? Ele, de certa forma, ele vem pra substituir o Demon Souls clássico. Tanto que você nem tem acesso ao Demon Souls clássico se você não tem o original, sabe? Ele não tá disponível aí pra você comprar no seu PlayStation 5 ou no seu PlayStation 4. Então, se você quer jogar Demon Souls hoje num videogame atual, a única opção que você tem é essa, é o remake. E ele vem pra isso. E ele muda muita coisa do original. Sim. Ele deixa muita coisa pra trás, ele muda até a trilha sonora em certas sequências, assim. E aí eu fui, com todo esse papo da substituição de remake, substitui o original, não sei o quê, eu fui dar uma pesquisada sobre o Demon Souls, porque eu achei em fóruns pessoas comentando sobre isso. Se eu não me engano, o Sushi lá do Jogabilidade já falou sobre isso, sobre essas mudanças, e eu fui pesquisar. E eu vi que ele realmente muda muitas coisas, cara. E eu acho isso triste. Não é que ele muda, né? Ele substitui, aí passa a valer só o novo, né? O Miyazaki, é Miyazaki, né? Miyazaki, sim. Isso. Hidetaka Miyazaki? Isso. O próprio. Amigo da GG, inclusive, tá? Desculpa, eu tenho que falar isso. Amigo da GG. Brother da GG. É meu brother, exatamente. Então, teu amigo, GG, ele deu uma entrevista uma vez, você deve saber,
claro, que ele deve ter te mandado no WhatsApp quando ele fez essa Claro, entrevista. com certeza. Ele disse que ele não jogou a versão da Blue Point e que ele não ia jogar. Ele falou isso na entrevista. Não joguei, não devo jogar não. Tipo, porque ele sabe que o negócio mudou algumas coisas ali, que não é a obra dele e tal, lá, por qual ele trabalhou. E tipo, foda-se, tá aí, tá bom. É dinheiro, é marketing, mas eu não tenho nada com isso. Foi meio isso, assim. E aí, pesquisando e lendo e tal, eu vi o quanto muda. E aí, eu lembro que na época, eu indiquei pra caramba. Pô, o jogo é legal, a jogabilidade é legal e tal. Mas é triste que ele exista nesse cenário. Pô, eu fico feliz, mano. Demon Souls original era chato pra caramba, mano. Esse novo agora... Caraca. Não, o original era muito chato, mano. Nossa senhora, eu comprei ele no PS3 e vendi. É mesmo? Mas você jogou o remake? Não, ainda não, mas agora eu fiquei até animado. Pô. Nossa senhora, Coelho. Com ele vai ser cancelado. Nossa, eu já cancelei, já dei bloco em tudo, já. Eu fui cancelado o episódio inteiro, eu acho que eu tô meio do contra hoje. É verdade. Mas é isso, a minha retratação é que, tipo, não é que eu não indico o Demon Souls lá, cara, quer jogar, joga, mas não acho que ele cumpra esse papel legal, assim, sabe? A forma como ele é lançado, o marketing em torno dele e o que ele representa hoje em relação ao original, eu acho ruim. Eu acharia péssimo que o Resident Evil 4 viesse com essa mesma vibe, assim, sabe? Eu não acho que é o caso. Apesar de algumas pessoas tratarem como uma substituição, eu não acho que ele é vendido dessa forma, sabe? Eu acho que ele é uma reimaginação e é isso. Ele não é uma substituição. Ele mantém o respeito pelo original, né? Sim. Tanto que o próprio Shinji Mikami, que foi o diretor, né, o criador da franquia e dirigiu do Resident Evil 4, ele falou que gostou do remake, ele jogou e gostou. É, eu vi que ele postou que tava jogando e tal, Sim. né? Muito fofo, inclusive, a postagem Eu dele. achei fofíssimo também. Mikami, gente, Mikami, quando ele apareceu naquele evento da Xbox sorrindo, eu fiquei tão feliz. Eu falei, Mikami sorrindo é a minha alegria. E agora ele fala que gostou do remake do 4, só me deixa ainda mais feliz. Ele falou, finalmente terminei, gostei muito. Ele só Sim. postou um tweet bem simplesinho assim, bem felizinho, achei legal. Muito legal. Mas agora sim, né, Cardoso? Agora sim. Vamos saber se vale ou não a pena jogar Resident Evil 4. Vou começar com a GG. GG, vale a pena jogar Resident Evil 4 Remake? Para um caralho, jogue imediatamente. Agora, compre, vamos, anda, joga, instala. Agora. Mário, o que está fazendo e vai jogar Resident Evil? Eu acho que ele pode ser um ótimo Resident Evil pra quem quer conhecer também a franquia e certamente já ouviu falar que, pô, Resident Evil 4 original mudou a indústria inteira. Eu acho que esse papo já caiu no ouvido de quase todo mundo, né, hoje em dia. E eu acho que se você jogar o remake, você vai poder aproveitar uma reimaginação, né, dessa experiência melhor, mais expandida, mais aprofundada, mais séria, mais sombria, né, que tem umas partezinhas que dá mais medo do remake do que do original. Mas depois, pô, joga também o original. Acho que vale ter essa comparação e você ver como que evoluiu e tudo mais. Mas é um puta jogo. Uma coisa que eu até ressalto que o Cardoso falou antes, ele é muito bom de jogar. Que jogo gostoso de jogar. Puta que pariu. É muito prazeroso de jogar. Que é uma coisa que eu não sentia há muito tempo nos videogames. E o original também tem isso. Eu acho que até na época, Cardoso, você tava comentando que o que você mais gostou foi o gameplay dele. E na época, o que mais mobilizou as pessoas foi justamente o gameplay. Que a história, convenhamos, do original é bem qualquer coisa. Ela é super separada dos outros jogos da franquia, sabe? Ela é muito independente dos outros jogos. O que é bom, mas o que vale mesmo naquele jogo é a jogabilidade dele. É o que ele trouxe pra indústria de jogos daquele ponto em diante. É a câmera sobre o ombro, são a popularização dos QTEs, né? Porque não foi o jogo que criou, mas ele popularizou. Toda a questão de gráficos dele da época, que foi uma coisa de outro mundo. Então, assim, esse jogo, assim como o original, é muito, muito bom de jogar. Foi um jogo, assim, que eu, enquanto eu estava jogando, e aí eu precisava parar pra fazer alguma coisa, eu ficava tipo, mano, será que se eu almoçar mais rapidinho aqui, eu vou ter mais tempo de jogar Resident Evil 4 de novo? Eu ficava tentando encaixar o jogo, assim, momentos em que eu estava livre, pra poder jogar mais, porque é muito bom de jogar. Então jogue. Imediatamente. Agora, compre! Compre batom. E você, Coelho, vale a pena jogar Resident Evil 4 Remake? Vale, mano, vale a pena jogar esse jogo. Tanto pra quem gosta do antigo, quanto pra quem quer entrar agora no jogo. A história é divertida, eu não sou Zé Lorinho, mas assim, o que tem na superfície ele também é muito aproveitável. Se você quer entrar só pela ação, vai ter. Se você quiser se aprofundar um pouquinho mais, vai ter pra você ali também. A jogabilidade dele tá muito gostosa, tipo, é um jogo muito satisfatório de jogar, sabe? Eu gostei que, pô, mano, principalmente pra alguém que já zerou várias vezes o original, pô, agora tem o save automático ali, que em alguns momentos que você morre, você fica, ufa, mano, putz, estamos em 2023, graças a Deus. E isso foi muito legal. Achei que eles, pô, deram uma amplificada ali no elemento de terror, que
E é legal também, continua de ação, continua daquele jeito, mas eu gostei que eles deram uma pimentadinha, assim, na atmosfera do jogo, achei maneiro. Gostei de como eles mudaram o level design do jogo, tipo... Graças a Deus. Sim, nossa, melhorou muito o level design. Até, tipo, em jogos que são muito pesados graficamente e tem bastante exploração, cara, se eles não deixarem os elementos muito visíveis, fica um pouco difícil de saber do que você pode interagir e o que você não pode. Resident Evil sempre foi muito bom nisso, né? Sim. Mas alguns jogos nesse estilo não são, mas nesse não, mano. Nesse você sabe exatamente, os objetos quebráveis, o que são, eles estão pintadinhos de amarelo ali, os pontos de interesse também. Então é fácil de você bater o olho e identificar, principalmente no momento onde tem um monte de ganado correndo atrás de você, né? Porque no antigo, também era assim, né? Você conseguia identificar as coisas mais facilmente, elas brilhavam e tal, mas também o gráfico ele era mais simplificado do que é atualmente, que é muito mais pesadão. Então, que bom que eles conseguiram encontrar formas de fazer isso muito bem. Gostei dos novos inimigos que tem no jogo, dá uma variada também. Gostei da forma com que eles melhoraram mesmo as batalhas contra chefes, por causa das ações novas que você pode tomar de gameplay. Isso foi bem legal. Então, cara, o jogo eu acho que, de modo geral, é melhor do que o original. Eu me apego a algumas coisas que eu sinto falta, tipo, eu acho que não é spoiler eu falar fora das áreas de spoiler que não tem a parte do laser. Até pra pessoa não ir igual o Cardoso, né? Senti falta de algumas coisas assim, que, como eu falei aqui ao longo do episódio, mas de modo geral, cara, vale muito a pena jogar. Só vai. É um jogo, mano. Videogame, gostoso. Muito bom. Muito gostoso de jogar. É um jogo que você joga e fala, né? Videogames, yes! Mano. E agora que saiu Mercenaries, tipo, não joguei muito Mercenaries ainda, mas ele é a parte de ação da parada, sabe? Então... Você não jogou no original? O original, sim. Ah, tá. Eu gostava bastante já, originalmente. Por que eu tô falando do Mercenaries agora? Porque o Resident Evil 4 você zera e você quer continuar jogando. O remake continua assim. Você tem vontade de continuar jogando, porque ele é gostoso de jogar. É um jogo gostoso, entendeu? Eu tô repetindo isso toda hora porque é isso que ele é, mano. É muito bom. E o Mercenaries eu acho que vai explorar bastante isso, mas eu não posso falar muito sobre ele, não. É isso. Justo. E você, Cardoso? Cara, eu gosto muito de jogar o Resident Evil 4 Remake. Tipo assim, a mecânica, você atirar, você matar os zumbis, você pegar armas novas. Eu gosto muito dos inimigos, eu acho eles muito bem feitos. Eu gosto muito das batalhas contra os chefes, girando o monstro do lago lá, que eu achei meio chato. Mas eu gostaria muito de ter tido a experiência que as pessoas que jogaram o original tiveram, assim. Porque, tipo, apesar de eu ter gostado muito de jogar o jogo, eu não senti essa emoção e essa coisa toda que a galera teve, porque eu não joguei o original. E levando em consideração tudo que eu já joguei de jogos de ação em 2023, não jogos desse ano, né, mas até aqui, eu ainda acho a ação desse jogo, a parte de ação, a parte de set pieces, todas essas partes eu ainda acho muito datado. Eu ainda acho que é uma ação que eu vi em jogos de 2010, 2008, eu ainda acho a ação um pouco fraca. Não é aquela coisa que eu, tipo, levanto da ponta do sofá e fico, caralho, meu Deus, isso aqui tá acontecendo, o mundo tá caindo e tá sendo maravilhoso. Eu não fico com essa sensação, assim. Então, o que eu queria dizer é que, tipo assim, para as pessoas que não jogaram o Resident Evil 4 original, espera o jogo baixar um pouco de preço e aí depois cai dentro, assim. Mas pra quem ama a franquia e quem ama muito o Resident Evil 4 original, cai dentro, que com certeza vai ser uma experiência muito foda. Justo. E você, Dazito? Cara, acho que vale a pena. Acho que se você gosta do original, se você gosta de Resident Evil, é imperdível, assim. Cara, você tem que jogar. Aliás, sinceramente, eu acho que se você é fã de Resident Evil e você é fã do Resident Evil 4, você provavelmente já jogou quando você tá ouvindo esse episódio aqui. Porque pelos trailers, pela recepção e tal, sabe aquela cena do Star Wars, Despertar da Força, né? Quando o Han Solo fala, sim, os Jedi, é tudo verdade, sabe? Sim! Tipo, é isso, sabe? Isso as pessoas estão falando no Resident Evil 4 na internet. Sim, é tudo verdade, sabe? Realmente é muito bom. Ele existe, é tudo verdade. Exatamente. Cara, tá incrível. Eu sou muito apaixonado pelo 4. É o meu Resident Evil favorito. Tem tempo que eu não pego e jogo ele até o fim. Eu comprei ele no Switch no ano passado ou retrasado. Aí eu joguei até um pedaço, assim. Joguei até mais ou menos no início do castelo e tal. Mas não terminei, assim. Mas, tipo, eu joguei tanto esse jogo ao longo da vida. Comprei ele em várias plataformas e etc. E muitas coisas ainda estavam na minha mente, né? Muitas coisas ainda estavam frescas na minha mente. O meu principal receio era que ele se tornasse um jogo mais voltado pro terror. Que era uma coisa que os fãs, as viúvas do terror, reclamavam do Resident Evil 4, sabe? Ah, é muita ação. É que o Resident Evil 4 original, ele foi um divisor de águas na comunidade de Resident Evil, né? Sim. Quem viveu essa época sabe, tipo, a fanbase literalmente se dividiu, porque tem a galera que gosta muito do terror e tem a galera que foi mais aberta e aceitou melhor o novo, né? Voltado pra ação e tudo mais. Sim. A
partir do 4. Então ele realmente foi um divisor de águas, né? Porém, eu preciso, inclusive, falar uma coisa que eu até esqueci de comentar no decorrer do podcast, que ele traz um pouquinho mais de terror, inclusive reaproveita coisas dos protótipos descartados, né? Tem aquela parte que você tá jogando com a Ashley, ela vê uma cabeça de cervo caindo, aquilo ali tava em um dos vídeos que foram apresentados pra imprensa de um dos protótipos do Resident Evil 4, sabe? Olha só, não sabia. Pois é, e aí, até a roupa da Ashley é mais inspirada na Ashley de um dos protótipos do que do original, propriamente dito. Então, assim, eles trouxeram muitas coisas de elementos clássicos de terror que eles já iam usar nos protótipos e descartaram, e conseguiram deixar, assim, mais assustadora. O castelo me dá um medinho às vezes, viu? Eu acho o início, a parte da floresta, o iníciozinho mesmo, que tá na demo. Pra quem não comprou o jogo e tá ouvindo aí, tá meio na dúvida, baixa a demo. A demo, ela vende bem o jogo, assim. É uma demo muito bem feita. Agora, uma coisa importante que eu acho que vale comentar é que, assim, o 4 original, pra quem não jogou, caso do Cardoso, por exemplo, ouve-se muito o quanto o Resident Evil 4 foi revolucionário, o quanto ele impactou a indústria. E, cara, o remake, ele não faz isso. Ah, isso é verdade. Essa não é a ideia dele também. Ele não faz porque a gente já tem um cenário estabelecido, né? Já tá, tipo, tudo nos conformes atualmente, né? É, tipo, revolucionar hoje é muito difícil, sabe? Tipo, você trazer uma coisa assim que, puta, é mais complicado. Não é que isso não esteja acontecendo. Essa indústria, ela tá em movimento, é muita coisa acontecendo, muitas ideias novas vindo, etc, etc. Mas esse não é o caso do remake do Resident Evil. Ele é uma reimaginação, ele respeita muito o legado da franquia, ele respeita muito o legado do original, mas ele não revoluciona, sabe? E eu não acho que isso é um problema. O fato das pessoas estarem recebendo ele muito bem, dele ter sido super bem avaliado, sei lá, pela imprensa e pelos fãs, e até a gente aqui que tá avaliando o jogo muito bem aqui, né, nos nossos comentários, não significa que ele precisa ser revolucionário como o original, que ele precisa peitar o original ou qualquer coisa do tipo. Eu acho que, na minha opinião, ele está à altura do original, assim. Sim. Tirando esse lado revolucionário, porque era outro cenário, era um outro mundo e etc. Pô, ele é um remake, né, mano? Ele não tá criando algo novo. É, mas eu acho que quando você faz um remake de um jogo, ele precisa estar à altura do original pra ele ser considerado bom, sabe? Tipo, se ele tá abaixo, você vai jogar e você vai falar, pô, legal, mas o original é muito melhor, sabe? Tipo, eu não fiz esse desabafo pra mim mesmo, assim, sabe? Enquanto eu tava jogando e falando, pô, tá, mas o original, hein? Sim. Em nenhum momento isso passou pela minha cabeça. Pode crer, eu também. Sabe? Eu só joguei. E, pô, isso é muito bom. É, sabe? sim, Tipo, com certeza. quando eu joguei os remakes do Pokémon Gold e Silver lá, do DS, sabe? Tipo, eu joguei esses jogos, em nenhum momento passou pela minha cabeça assim, pô, mas o original. Em nenhum momento, sabe? E eu acho que quando o remake acerta, é porque ele tira esse questionamento da sua cabeça, sabe? Isso não passa pela sua cabeça. Que foi uma coisa que eu senti com o próprio remake do Resident Evil 2. Por mais que ele seja, assim, excelente, seja muito bom de jogar, ele tenha reimaginado muitas coisas muito bem e trazer aquela atmosfera, as coisas que ele apresentou ali. Cara, o remake do 2 é sensacional. Só que tem um momento muito específico que eu fiquei, no original é melhor isso aqui, hein? Qual momento? Que é o final. Ah, tá. Beleza. Então bora de Up Indica, e eu vou aqui abraçar o que o Cardoso falou do Momento Alura, no último Up Indica, que eu achei isso muito legal. Por que não, né? Momento Alura! Por que não? Isso aqui não virou o nosso Momento Alura, né, Cardoso? Se é a Alura que tá proporcionando, então é Momento Alura. É sobre isso. E eu vou começar, hein? Posso começar? Vai, amigo, começa. Então tá. Conte sua experiência, seu Momento Alura. Não sei se eu já falei isso aqui, mas eu sou o maior inimigo vivo dos termos de quem trabalha com marketing, sabe? Quando eu ouço a palavra pipeline... Não, olha só, vamos fazer um brainstorming aqui, sabe? A gente vai marcar um meetings e você vai fazer, e a gente vai definir a pipeline das nossas próximas entregas, tá? Eu abomino isso. E eu já trabalhei muito com isso também, então tendo que escrever roteiros e desenhar campanha, essas coisas. Revirando o olho cada vez que botava lá um termo em inglês. Sim, só que sabe qual é o meu problema? É que eu não estudei marketing, eu estudei cinema. E aí eu fui parar nessa coisa de marketing. Daniel, porque... você estudou de geografia, não começa, tá? Caramba! Não, eu também estudei geografia. Eu sou um homem que... De muitos diplomas. Gente, eu fiz geografia, eu fiz jornalismo, eu fiz cinema, eu passei por um monte de faculdade, gente. Passei por um monte de faculdade. E tu terminou alguma? Essas conversas sobre terminar, a gente deixa... Mas tá tudo bem, amigo, porque você tem o quê? Tem a Alura. É isso, amigo. É isso. Olha aí. O que você fazia com a faculdade de chegar, ai, não quero mais, vou embora, é um curso inteiro que você já concluiu, porque não vai durar 3 anos. Exatamente, a Márcia levantou pra eu cortar. Aí o que acontece? Apesar de eu não ter feito marketing, eu acabei aprendendo o marketing na guerrilha, né? Na vivência. Nos meetings.
Nos mids, pô. E aí eu tava lá, vasculhando o site da Alura, né? Porque a gente já contou aqui, mas eu vou repetir, que a Alura chegou junto aqui com o Up, tá aqui com a gente. E nós aqui, felizardos apresentadores desse podcast que você tá ouvindo, nós recebemos um convite da Alura. Olha só, que chique, cara. A gente foi convidado pra entrar lá no site e poder fazer cursos. Nós fomos convidados pra estudar, olha só que coisa bonita. E aí eu vi o curso de formação de marketing de conteúdo. E assim, eu trabalho com conteúdo, eu já fiz coisa de marketing e eu pensei, pô, por que não entender melhor, né, sobre isso que eu já faço, mas de uma maneira mais acadêmica e ouvir de pessoas que são especialistas e tal, e lapidar isso, né? E aí isso me interessou como o lado mais profissional mesmo, né? Porque no último Updica eu falei sobre o pixel art, né? Que é uma coisa que me interessa não pra trabalhar com isso, porque eu não me vejo trabalhando fazendo videogame, mas por interesse pessoal, uma coisa mais de hobby, talvez. E já a coisa do marketing de conteúdo é uma coisa que eu faço. Então eu entrei no site, eu vi lá como era o curso, é um curso mais robusto e tal, né? Que inclusive faz parte do curso de inovação e gestão, que eu acho que é sobre o que o Cardoso vai falar daqui a pouco. E aí me interessou pra caramba, porque já tem a ver comigo. E então, assim, a Alura, ela tem alguns cursos que é pra quem não sabe nada e tá querendo começar a aprender, né? Aquela coisa, um curso básico, um curso pra iniciante, que é o meu caso na questão do pixel art que nunca fiz. E do marketing, né? Tem já o avançado, que eu acho que é mais o meu caso, que já trabalha meio que nessa área, já faz esse tipo de trabalho. E achei muito legal essa oportunidade. É, porque por mais que você já trabalhe na área e já conhece as coisas, você vai conhecer direito agora. Sim. É diferente ter essa base. E, né, Márcia, essa área de comunicação, de conteúdo, é uma área que ela tá sempre mudando muito. Então, tipo, você poder estudar e você poder... Se atualizar mesmo. Exatamente. Se atualizando, entendendo melhor o mercado. Tem sempre uma nova buzzwords. A verdade é essa. Aí, tá tem vendo? sempre uma palavra nova que você tem que aprender. Tem sempre uma palavra que você não queria aprender, mas você vai ter que aprender porque algum publicitário vai falar numa reunião com você e você precisa saber o que ele tá falando. Essa é a minha indicação de hoje aí pra quem trabalha com conteúdo e tal e vê essa possibilidade de querer se lapidar, de querer melhorar, querer evoluir e tudo mais. A Alura também oferece isso. E isso é muito maneiro, né? Porque a Alura tem os cursos de programação, tem os cursos mais robustos também pra mobile, pra design e tal, mas eles também pisam nessa área. Isso é bem legal. E tu, Cardoso? Queria aproveitar esse teu gancho sobre comunicação e sobre a maneira como a gente se comunica pra falar sobre um curso que eu achei muito maneiro aqui, que é um curso de comunicação que te ensina a se comunicar a nível profissional. Olha aí. Assim, quem escuta o Up há muito tempo sabe que eu sou uma pessoa que eu me comunico de uma forma mais informal. Eu sou uma pessoa informal pra caramba, né? E aí, cara, porra, de vez em quando eu tenho uma certa dificuldade, tipo assim, cara, vou ter uma reunião, eu não posso agir que nem um completo doido, tá ligado? Tipo assim, eu não posso agir que nem um maluco quando eu vou ter uma reunião, como eu ajo aqui no Up. Então, eu entrei nesse curso aqui e ele tem vários passo a passos aqui de oratória mesmo, que eu acho super interessante, cara. Eu acho que é um tipo de skill, Aida, olha aí, completamente eficaz pra quem tá entrando no mercado de trabalho e pra quem, tipo, quer ter uma comunicação mais profissional, sabe? Isso é muito importante, né, cara? Porque um bom profissional, ele sabe se comunicar muito bem, né? Então, todas as referências que eu tenho de ótimos profissionais foram pessoas que sabiam colocar suas ideias de maneira a que todos pudessem entender e que conseguisse desenrolar tudo que precisava desenrolar de uma maneira muito profissional, né? E a Ida, aqui na parte 2, na parte de feedback, tem uma parte específica do curso que é o curso de comunicação não violenta. Tu acha que eu preciso, mano? Olha, eu acho que todo mundo que usa o Twitter precisa de um curso de comunicação não violenta. O mundo seria muito melhor se o Twitter exigisse um certificado de comunicação não violenta. Da Alura. Alura, olha só, a gente tá aqui te dando a campanha, hein? É só vocês atacarem o público aí do Twitter, entendeu? Exatamente. Dá um destaque nesse curso aí que vocês vão pegar uma galera aí. Vai ser bom. Você, tuiteiro, tem 10% de desconto. É só clicar no link do Up aqui na descrição. Exatamente. Não, e o que é maneiro é que, tipo assim, até pra gente, como produtor de conteúdo, é um curso legal, né? Porque a gente consegue, tipo, aprender a se comunicar melhor, porque a gente trabalha com comunicação, então eu acho que isso é muito importante. Então, claro, a gente tem aqui o nosso lado brincalhão, o nosso lado zoeiro, mas às vezes a gente tem que falar sério e é legal ter um curso desse pra gente aprender a se colocar. E até sendo brincalhão e zoeiro, ter oratória é bom. Quem tem oratória tem o mundo. Exatamente. É verdade. Você vê, por exemplo, a Nintendo Direct tem uma boa oratória. A PlayStation Direct não tem uma boa oratória. Então, PlayStation Direct, faça aí o curso da Alura que você vai melhorar suas apresentações pra gente não dormir assistindo vocês falando sobre o PSVR 2. É isso. Incrível esse seu storytelling, hein, Doug? Incrível como ele conseguiu convergir duas coisas em uma só. Eu acho incrivelmente do Dan. Entendeu o lead perfeitamente. Vai. Exato.
Que ótimo. Bom, o curso que eu achei aqui, que eu estou muito feliz, e eu estou doida pra começar, que é o curso de Blender, que pra quem não sabe o que é Blender, é um programa que você faz coisas em 3D. Vivendo e aprendendo, não sabia. Vivendo e aprendendo. E eu sou doida pra aprender a fazer 3D, tipo, bonequinhos bonitinhos em 3D. E assim, isso pode ser algo que eu converto tudo em trabalho, mas eu quero começar isso como um hobby. Eu sou doida pra aprender 3D como um hobby e fazer coisas fofinhas e ficar feliz falando, olha essa coisa fofinha que eu fiz em 3D. Então, estou ansiosíssima pra isso. E a duração do curso é o quê? Menos que um Death Stranding. Então tá ótimo. Pô, mas aí acho que tudo no mundo é menos do que um Death Stranding, Essa é a minha unidade de medida, é menos que um Death Stranding. Cardoso se revirando ali, assim, tipo... Não, eu não vou nem falar nada, Amigo, nada contra Death Stranding, apenas a sua duração. Amiga, eu estou achando a sua comunicação muito violenta, tá? Eu aprendi nos cursos da Lura que você ficar desmerecendo uma coisa da outra, entendeu? Isso aí é comunicação não violenta. Amigo, me desculpe, eu vou fazer o curso de comunicação não violenta e eu volto aqui pra falar desse jogo. E eu pra falar sobre a PlayStation Direct, tá? Da próxima vez. Exatamente. Eu acho que vocês não estão fazendo o curso de comunicação não violenta pra poder falar aqui. Dá pra ver, né? Quem fez, quem não fez o curso. Tá certo. Então, olha só, você que tá ouvindo e que tá interessado em não ser violento na hora de se comunicar com a sua família, com seus colegas de trabalho, com o seu grupo Zap, E seus colegas do Twitter? Com o coelho no Japão? você clica aqui na descrição que tem aqui o link que te dá 10% de desconto. Você entra na Lura, você tem acesso a todos os cursos que estão lá na plataforma, cara. Cara, 10% de desconto, pelo amor de Deus, cara. Nem quando você entra em loja de roupa você consegue 10% de desconto, pô. É verdade. Então, ó, não dá mole não, clica aí. Então é isso aí, valeu, Lura, tamo junto. Valeu. É nóis. Então a gente vai encerrar, o episódio vai ficando por aqui. Quero agradecer muito a GG por ter topado participar aqui com a gente. Gravamos, poxa, de manhã, dia de semana, correria. E muito obrigado, GG, por topar, por participar aqui. É sempre muito legal receber você aqui, porque, pô, você é a nossa enciclopédia aqui de muitas coisas, não apenas de Resident Evil. Deixa aí as suas redes pra galera que ainda não te segue, que ainda não acompanha seu trabalho, poder acompanhar você mais de perto e volte sempre. Bom, vocês podem me seguir no @GG Pinheiro nas redes sociais. Eu geralmente uso Twitter, TikTok e Instagram. Na Twitch também, onde eu faço lives de sábado de manhã. E é isso. Basicamente são essas redes que eu uso. Show demais. Gente, queria lembrar aqui pra vocês que o Disque Up já saiu, hein? No momento que esse episódio aqui foi ao ar, o nosso primeiro episódio do Disque Up já está no ar. Então, a gente quer manter o Disque Up na nossa programação, né, Cardoso? Mas pra isso, a gente precisa do apoio da nossa comunidade, né? Exatamente. A gente não bateu o apoio esse mês. E pro Disque Up continuar existindo, a gente precisa que vocês apoiem a gente aí. Então, por favor, apoiem o Up, catarse.me/up. Falta pouquinho lá. Pô, você pode apoiar com R$5 por mês. R$5 por mês você não compra nem uma Coca-Cola. Então, pô, ajuda nós aí. É verdade. Isso aí. Queria agradecer em especial aqui, ó, os escolhidos da semana. Nosso querido, meu xará aqui, ó, Rodrigo Arjona, nome forte. Heitor Henrique Costa Carneiro e Beatriz Yussa. Muito obrigado, seus lindos. Muito obrigado mesmo aí. Vamos torcer aí pra gente conseguir bater a meta pra trazer o próximo Disque Up pra vocês. E manda o feedback pra gente nas redes do Up que estão aqui na descrição do episódio. Porque agora, galera, a gente vai ficando por aqui, a gente se ouve na semana que vem. Deixa 5 estrelinhas aí no Spotify. Beijo, GG, maravilhosa, muito obrigado. Cardoso, Ô, Coelho, Dan. uma coisa importante. Agora o Spotify tem comentários. Não comentem aí o que vocês acharam do episódio, que o comentário vai pra página do episódio. Então todo mundo vai ter acesso, todo bonitinho. Assim como o YouTube faz há 15 anos, o Spotify tá fazendo agora. Então, por favor, comentem que a gente tá publicando todos os comentários lá na nossa página. E a gente também faz umas enquetezinhas lá, então vamos meter uma enquete aqui de Resident Evil 4 2005 versus Resident Evil 4 2000 e... Que ano que a gente tá mesmo, meu Deus? 23. Aí vocês votam lá, qual que vocês gostaram mais. A gente vai fazendo essas interações aí, né? A internet, ela é um lugar mágico. Quando a gente quer que seja mágico, né? Porque as pessoas não querem e fica meio difícil. Mas é isso aí, então vamos encerrar? Vamos nessa, Coelho? Vamos nessa, meus amigos. Nos vemos na semana que vem, no próximo Disque Up. Vamos ficando por aqui. Um beijo a todos vocês e valeu! Beijo! Tchau! Pera, próximo Disque Up? Eu não entendi. Próximo Disque Up não, próximo Up, Eu tô né? botando fé que o próximo Disque Up vem. Mas é que antes do Disque Up tem mais Up. Cara, mas eu tô fazendo aqui o marketing, Dan. O marketing. Às vezes eu esqueço que a gente tá gravando com o homem marketing, que é o Coelho. É isso. Eu, como pessoa burra, eu acabo não acompanhando o seu raciocínio veloz, Coelho. Me desculpa. 10 horas da manhã, hein, galera? Disque Up. Valeu! Beijos, tchau! Tchau!